Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa aqui pelo ligeiro atraso, tivemos aqui uns problemas técnicos e vamos então dar início aqui com o nosso convidado de hoje, o Mr. Carlos Carvalhal. É um gosto enorme tê-lo aqui num dia que é o dia que festejamos o Dia da Liberdade, e também esta liberdade de conhecimentos e de partilha de ideias que também nos traz aqui hoje para também ajudarmos as pessoas que estão em casa a passarem melhor o seu tempo. Pois, boa tarde, um prazer também, Francisco. Vamos à liberdade de fazer perguntas e tentar encontrar respostas. Vamos a isso, então. Começando então que eu gostaria de começar a perceber este projeto do Rio Ave. O que é que o levou a aceitar o projeto? O que é que lhe apresentaram no início desta temporada? E depois de uma carreira com muito sucesso, nomeadamente aqui em Inglaterra, o que é que o levou a regressar a Portugal? Ora bem, uma boa pergunta para começar. Eu estava a contar ficar na Inglaterra. Eu tinha já feito 2 viagens para Londres, vinha de uma terceira, num clube diferente, de uma conversa com o clube que eu tinha algumas expectativas, que estavam em conversações, e depois, quando fui fazer essa reunião, fiquei completamente decepcionado com o projeto do clube. Os 3 eram muito idênticos, eram bons clubes de Championship, os 3, mas clubes em que o projeto era muito redutor. Nós conhecemos, tu conheces, estás em Inglaterra, conheces bem lá nos clubes ingleses, nós conseguimos perceber qual é a curva do clube, conseguimos perceber quando eles estão na curva do investimento e depois entram no desinvestimento porque atingem ou batem com a cabeça no fair play, ou às tantas até o superam, do fair play financeiro, e depois começam a reestruturar-se. E as equipas, estas 3 clubes tinham em comum que eram equipas que estavam a reestruturar-se, estavam já na curva descendente. Portanto, o investimento era pouco e a ambição também não era muito. Era muito de equilíbrio, mais do plano financeiro do que propriamente do projeto esportivo. E de tal forma vinha decepcionado com essa conversa que lembro perfeitamente, estava a chegar ao aeroporto de manhã, viajei de manhã e recebo uma chamada do presidente António Campos para falar comigo. Pronto, eu percebi evidentemente para o que era. Pronto, fiz a minha viagem, em vez de ir para Braga, foi para Vila do Conde, e foi pensando no caminho, naquilo que poderia eventualmente sair daquela conversa, que era expectável. E nesse caminho, pronto, eu pensei fundamentalmente que vai depender muito da forma da intervenção que vão ter comigo. Se realmente me querem muito, é fundamental para mim, não vai ser a questão financeira. E depois surgiu-me também aquelas coisas que nos assaltam à cabeça, né? Nós tivemos no último clube que tivemos foi no Swansea, foi na Premier, jogámos contra grandes clubes, como o Manchester United, com o City, com o Everton, com o Chelsea, etc., ou o Tottenham, etc. E agora tínhamos um convite para voltar a Portugal, que não estava nas nossas intenções. Mas depois, quando comecei a conversar com o presidente, enquanto falava com ele, eu senti um desejo muito grande de que eu viesse para a Vila do Conde, e depois começaram-me a saltar algumas coisas à cabeça, confesso. Uma delas foi o facto de nós termos estado em Sheffield Wednesday durante 2 anos e meio e jogarmos praticamente sempre com o mesmo sistema. Nós jogámos em 4-4-2 clássico. Nesse clube, e fomos bem sucedidos fundamentalmente nos 2 primeiros anos. Depois confesso que tive conversas com os meus auxiliares e disse-lhes a eles que no 3º ano, em função de muitas lesões que nós tivemos num determinado período e que os resultados não estavam a ser os melhores, nós devíamos ter tentado soluções diferentes e soluções táticas diferentes. Eu próprio fiz essa autocrítica. Vamos depois para Swansea e começámos a jogar em 4-4-2 logo no primeiro jogo no Watford, e depois mudámos para 3 atrás. Mas há uma coisa que já me fervilhava a cabeça, que eu falava com os meus adjuntos, na altura com o Bruno Lage, com o João Mário, com o Rifa também, e que me fervilhava um bocadinho a cabeça, que era testar algo diferente, preparar uma equipa não baseada num determinado sistema, mas baseada mais em conceitos de jogo, balizados pela capacidade de ter a bola, mas por definição de princípios bem elaborados relativamente à posse de bola, uma equipa que soubesse defender bem
de diversas formas, que soubesse também atacar bem de diversas formas, que soubesse transitar bem de diversas formas, mas que fosse preparado de uma forma diferente do clássico, preparar com uma equipa com sistema, eventualmente com um sistema alternativo. E pensei que se calhar o Rio Ave poderia ser um bom campo de experimentação. Tinha bons jogadores, uma estrutura leve, porque tem o presidente, o Marco, que é o diretor desportivo, o engenheiro Edmundo e o Vilas Boas, portanto é uma estrutura leve, com pessoas que organizaram bem o clube, uma equipa que também tinha bons jogadores, outros que ainda não tinham mostrado, mas tinham muito potencial. E depois, se calhar, o fundamental era um desafio daqueles que eu gosto, daqueles que de elevado risco, por respeito obviamente com o Rio Ave. Claro que eu respeito muito o Rio Ave e gosto muito do Rio Ave, mas depois de ter estado na Primeira, ter estado no Besiktas também, ter estado no Sporting, tinha sido no fundo dos últimos clubes, com o Sheffield Wednesday, foi um risco muito grande. Foi preciso, vai-me perdoar, mas eu vou ter que dizer isto, é preciso ter tomates para aceitar uma situação destas, é preciso tê-los no sítio, porque foi um risco grande. Os meus amigos diziam-me não tinha a ver com o Rio Ave, mas tinha a ver com a situação. Como é que tu vens agora para Portugal, se as coisas não te correm bem, tu podes andar 10 anos para trás, basta as coisas não te correrem bem. Mas eu acreditava, porque era um desafio, acreditava que as coisas podiam correr bem. Tínhamos um projeto aliciante no sentido de testarmos algo novo. Felizmente encontramos uma equipa sadia, um balneário bom, Tarantini, um capitão importante também, um clube também com bons adeptos, um clube agradável de se treinar, e tudo isto, pronto, no fundo, foi aquilo que nos animou. E porque não diz ele também, a nossa ponta de orgulho é que nós conseguimos fazer muito com pouco, e conseguimos, se calhar, bater-nos com os melhores, sem ter os mesmos argumentos que os melhores. Basta para isso ter uma boa organização, ter jogadores empenhados, ter jogadores com qualidade, ter jogadores que tenham vontade de triunfar, e nós, se calhar, vamos fazer aqui um upgrade do ponto de vista da organização, do ponto de vista tático, que todos nós vamos beneficiar com isto. E foi esta a conversa que eu tive com os jogadores. Foi este desafio de fazer um salto tático, um salto de compreensão, um salto arriscadíssimo, devo dizer. No início foi muito difícil, os resultados no início eles não foram os melhores, e lembro perfeitamente do Tarantini vir ter comigo e dizer-me: Mister, não acha que esta proposta se calhar é demasiado alta para o nível dos jogadores que temos aqui no Real? Lembro dele ter esta comigo, e eu disse-lhe que é arriscada, é alta, mas também tenho a certeza, depois acabei por dizer ao grupo, que se todos nós interpretarmos bem o que nós quisermos, o que nós queremos, a equipa vai saltar de nível, vai jogar a um nível elevado, os jogadores vão ganhar cultura tática, vocês todos vão ser valorizados e vão ser cobiçados por grandes clubes. Felizmente o Rio Ave joga bem, tem feito golos, é uma equipa equilibrada que também não sofre muito, que é a terceira melhor defesa do campeonato, está bem posicionada, tem um futebol muito agradável, muito bom, creio que de muito boa qualidade, principalmente jogando contra as melhores equipas. Nós tivemos sempre jogos a jogar cara a cara, olhos nos olhos, com todas elas em todos os estados. Aliás, como eu tinha dito isto no início da época. E neste momento temos, felizmente, nossos jogadores são cobiçadíssimos, porque há muito interesse nos jogadores de Rio Ave, e obviamente eu fico muito satisfeito com isso. Sem dúvida. E o Carlos falou da questão do sistema e dos conceitos, mas antes de entrarmos nessa parte, gostaria de frisar aqui uma questão que foi: o Carlos recentemente escreveu um artigo de opinião a falar sobre os contextos sociais da equipa / comunidade, e acabou por falar da sua experiência no Besiktas, agora no Rio Ave. De que forma é que trabalha esta componente social? Como é que, de forma prática, como é que coloca a comunidade ao serviço do clube, e como é que faz esta ligação entre aquilo que é este biómio que acredita que ser fundamental para o sucesso da equipa técnica? Então, eu creio que é comum a todos os meus colegas. Nós, quando vamos para um determinado clube, nós temos que perceber a cultura do clube, temos que perceber a comunidade que está em volta desse clube, os valores desse clube, os valores da cidade, os valores que estão inerentes a tudo aquilo que gravita à nossa volta. Portanto, Sheffield é uma cidade do aço, como tu sabes, historicamente uma cidade de trabalho, ligada a uma cidade industrial. Obviamente que os adeptos do Sheffield são pessoas, principalmente aqueles mais antigos, ligados à indústria.
este tipo de pessoas valoriza muito a capacidade de trabalho, a entrega, aliás, como na generalidade dos clubes ingleses, uns mais do que outros, mas o Sheffield é de Yorkshire, é do coração de Inglaterra, portanto é bem vincado este lado de trabalhador, de entrega, de acreditar até ao fim. Portanto, nós temos que perceber isto tudo, temos que perceber quais foram os melhores anos do clube, o que é que eles valorizam, o sistema que jogavam nos melhores anos do clube, aquilo que os adeptos estão habituados a ver no clube. Se é um jogo mais... embora eu quando chegasse a Sheffield, por exemplo, encontrei uma equipa que vinha de treinadores ingleses. Aliás, historicamente, nós fomos a primeira equipa técnica estrangeira, portanto, teve sempre treinadores britânicos, mas em determinada altura teve alguma passagem de alguns jogadores que marcaram muito o clube, o Dicani e outros, o Udall também, jogadores que marcaram muito o clube, e aquilo que eu verifiquei é que os jogadores essencialmente técnicos dentro de uma equipa de trabalho, portanto, e a partir daí é procurar ir ao encontro da cultura do clube e buscar jogadores em que também a comunidade se reveja neles, eles revejam-se na comunidade, e é preciso fazer esse trabalho, obviamente, e não ter medo das emoções, não ter receio de se ligar à comunidade, ligar aos valores da comunidade, para o bem e para o mal. Depois vamos sofrer com isso. Eu lembro perfeitamente quando estava no Leixões, as expectativas no início eram altas. Na primeira jornada, lembro perfeitamente, jogámos em Lessa, porque o campo estava castigado. Salvo erro, jogámos com o Bragança, empatámos 1-1, ou 0-0, o empate, e os adeptos quiseram entrar dentro do balneário, partiram o vidro do balneário, quiseram entrar lá, prontos, com confusão, logo na primeira jornada do campeonato, e nós temos que compreender a paixão dos adeptos e no fundo, não ter medo, lá está, das emoções, e de traçar empatia, no fundo, com os valores do clube para termos sucesso. Portanto, é aquilo que nós temos procurado fazer, bem ou mal, é isso que nós temos feito. E bem, porque os resultados também falam por si, e os mesmos resultados também ajudam a trazer a comunidade e a seguir o clube e a acompanhar o vosso trabalho. Falando sobre a questão, entrando mais na parte do modelo de jogo, o Carlos já referiu que a sua ideia de jogo não depende de sistemas, e que ao longo da sua carreira utilizou vários sistemas, mas sim de conceitos, e também falou da dificuldade inicial que teve em implementar esta ideia, e da conversa que teve com o Tarantini. Mas que conceitos são esses, e como é que colocou a jogar o Rio Ave como equipa grande, mesmo não tendo os mesmos meios e condições que uma equipa grande? Bem, eu obviamente não vou dizer tudo, né? Eu claro. Sou partilha, mas não posso dizer tudo, né? Mas aquilo que eu tinha já na cabeça e que nós tínhamos vindo a falar era, no fundo, preparar uma equipa para que fundamentalmente fosse boa em tudo. Nós já, outro dia, estive aí numa situação deste género, com a Mara, de São Tática, e fez-me essa pergunta. Uma pergunta, não foi essa pergunta, fez uma pergunta relativamente à forma de atacar, se estava relacionada com a forma de defender, a forma de defender estava sempre a atacar, e eu tinha-lhe dito, sem estar aqui com qualquer tipo de arrogância, porque esta é a realidade, eu tenho que transmitir a realidade e nada mais do que isso, eu tinha-lhe dito, Mara, nós já saltámos de nível, nós não estamos preocupados em jogar, a defender de uma forma para atacar de outra, não é isso, nós queremos atacar de uma forma, balizar a nossa equipa por atacar uma forma, vai haver um momento que vamos perder a bola, nós vamos estar preparados para essa perda, se ela for à frente, nós vamos investir fortemente para tentar ganhar a bola, se não conseguirmos ganhar, vamos ter que recuar, mas nós vamos tentar condicionar o adversário quando estamos a defender, com a nossa linha defensiva subida no meio campo, mas se o adversário passar a linha de pressão, nós vamos saber defender numa zona intermédia. E depois vamos saber transitar também nessa zona. Porque se a equipa adversária nos obrigar a defender baixo, nós vamos saber defender baixo também. Mas também vamos da defesa, capacidade para isto. Portanto, isto dito de uma forma assim muito, muito simples, parece uma coisa fácil de se operacionalizar, mas não é, porque defender à frente é uma coisa, defender no meio é outra coisa, defender mais baixo é outra coisa completamente diferente, recuperar a bola à frente, no meio ou atrás é completamente distinto. São coisas completamente diferentes, e tu, para dar as respostas a tudo isto, tens que treinar todas estas componentes. Pronto. E no fundo foi este completar de muitas coisas que nós desde o início investimos. Nós vamos ter saída de bola, vamos sair a 2, o adversário condiciona-nos a saída de bola, nós conseguimos sair a 3. O adversário condiciona-nos a saída a 3, nós temos saída a 3,
de outras formas que não a saída que fizemos no início. Se nos condicionar dessa forma, nós temos uma outra saída. Portanto, se nos condicionarem eventualmente a saída a 3, a gente consegue passar a 2. Se nos passarem a 2, nós temos jogadores entre linhas que serão necessariamente diferentes daqueles que são os jogadores de sair a 3 ou sair a 2. Portanto, a interpretação, isto pressupõe muito trabalho, isto muito empenho dos jogadores também do Rio Ave para conseguir perceber isto. Até o momento em que nós começámos a introduzir isto, os resultados, como te disse no início, não foram melhores. Claro. Também o calendário não ajudou nada. O calendário português este ano foi um desastre. Nós fazíamos 3 jornadas, parava o campeonato. Fazia-se mais 2, 3 jogos, parava outra vez o campeonato. E, portanto, não é o treino que consegue aferir estas coisas, é e no fundo, ir melhorando algumas coisas. E isto foi uma crítica que o Carlos também fazia à questão do calendário comparativamente a outras realidades europeias, nomeadamente aqui em Inglaterra, que joga-se pouco em Portugal e depois isso acaba por influenciar a forma como vocês aferem se a vossa ideia de jogo está bem presente nos jogadores. Eu lembro perfeitamente em agosto, quando começou o campeonato na Championship, eu fiz 7 jogos em agosto. 7 jogos em Portugal. Acho que foi em outubro que fizemos a 7ª jornada, salvo erro. Sim. Vê lá a diferença, né? Acho que foi em outubro. Se não salvo erro, foi em outubro. Acho que foi outubro, sim. Foi outubro, a 7ª jornada. Portanto, 7 jogos que fizemos nós em agosto, no começo do campeonato. Pronto, a Championship é um caso à parte. Mas independentemente disso, aquilo que eu estava a tentar completar no meu raciocínio, nós não tínhamos muitos jogos para aferir isto, estamos constantemente a parar, isto não nos ajudou nada num processo com esta complexidade, mas depois com o tempo a equipa foi melhorando e atingiu uma velocidade de cruzeiro agora ultimamente. Nós levávamos 9 jogos sem perder, mas mais do que os 9 jogos sem perder era a qualidade do jogo, estávamos com uma qualidade de jogo alta, a jogar muitíssimo bem, com um nível muito alto, e interpretar muitas coisas, muitas, como te disse, num upgrade. Eu penso que fizemos um upgrade que foi muito importante para nós em termos motivacionais, para nós próprios, nós treinadores, a nossa equipa técnica, porque fizemos um upgrade e também temos a sensação que este saltar de nível permite-nos dizer que o melhor está para vir. É aquilo que a gente espera, é que o melhor das nossas carreiras ainda está para vir. Sem dúvida. Nós vamos fazer evoluir. A ideia é um bocadinho fazer evoluir isto que testamos agora e que sabemos que funcionou. E se funcionou, nós vamos querer evoluir, evidentemente, a nossa ideia. Claro. O Carlos estava a falar que no início houve alguma apreensão dos jogadores, porque também os resultados não estavam a sair. Como é que ultrapassaram isso? Como é que do ponto de vista mental também conseguem passar a vossa mensagem aos jogadores e convencê-los e vender a vossa ideia, digamos assim? Os jogadores podem até nem se ter apercebido na totalidade. Nós fizemos alguns recuos, obviamente, de apreensão. Não podíamos saltar níveis, obviamente. Tivemos que fazer alguns recuos em algumas situações. Fomos insistindo, trabalho de vídeo, trabalho no campo, muito trabalho individual, setorial e coletivo, no sentido de melhorar coisas no campo e através do vídeo também, que nos ajuda imenso. Acima de tudo, questionar também, porque ao questionar tu começas a perceber se os jogadores têm um entendimento ou não daquilo que tu estás a preconizar, e acima de tudo sentir que os jogadores nesta forma de jogar estão muito confortáveis, e acima de tudo foi esse equilíbrio que nós conseguimos, é colocar os jogadores dentro da nossa ideia, confortáveis dentro do campo, que é isto que eu gosto de fazer sempre nas nossas equipas, que os jogadores no fundo desabrochem para o melhor deles, estando dentro do campo. É com muito agrado que as pessoas não reparam, porque as notícias do Rio Ave normalmente são 5 linhas ou 6 linhas, mas isso compreende-se até pelas limitações de espaço relativamente às equipas que não são grandes, mas ultimamente eu tenho estado atento, obviamente, e já vi jogadores como o Filipe Augusto, só para dar uma ideia. Sim. Nuno Santos, ultimamente, Mané, Filipe Augusto, Tarantini também, perto do melhor. Tony Brokovic, inúmeros jogadores, o Taremi, a dizer que estão a fazer, se não é a melhor época da vida deles, das melhores épocas da vida deles. Portanto, isto para nós é uma satisfação, obviamente, né? Porque nós no fundo trabalhamos para os jogadores e para o futebol, para produzir bom futebol, e só através do bom futebol é que se consegue valorizar os jogadores, e os jogadores, ao dizer isto, significa que acima de tudo estão confortáveis e estão valorizados. E, obviamente, ficamos satisfeitos com isso. Né?
Claro, e também é uma forma de avaliar o vosso trabalho por estas palavras dos jogadores e percebendo que também estão a fazer bem o vosso trabalho. O Carlos falou há pouco da questão de que em alguns momentos defendem mais acima, outros têm que baixar o bloco. A minha pergunta é precisamente esta, perceber como é que trabalha do ponto de vista mental, a nível de concentração e também a nível físico, para terem uma equipa tão completa, como é o caso do Rio Ave, sempre ligada durante o jogo todo, em que ao longo da partida consegue apresentar comportamentos muito diferentes. No momento está a pressionar alto, passado 5 segundos está a defender com um bloco mais baixo, também por fruto da qualidade do adversário. A seguir consegue recuperar e aposta em transição ou procura ataque posicional. Como é que esta maturação tática, como é que é trabalhada e como é que chega a este ponto para depois meter em prática no jogo? Essencialmente através de ligações. Não é? Nós vivemos o futebol, aliás, como sociedade, é um jogo de ligações permanentes, ligações emocionais, ligações de compreensão, ligações uns com os outros. No fundo, todos temos que olhar uns para os outros, todos dependemos uns dos outros. E aquilo que nós preconizamos, aquilo que propomos para os nossos exercícios é fundamentalmente isto: é ligar pessoas, ligar jogadores. Entenderem exatamente aquilo que nós queremos e treinar muito e no fundo fazê-los compreender as diversas situações. Portanto, se há uma forma, não há uma forma de preparar a equipa mentalmente desinserida do treino, nem há uma forma de preparar a equipa desinserida, digamos, do seu ponto de vista tático do treino, apesar do vídeo nos ajudar. Não. O treino é o meio de excelência para ligar isto tudo. É um meio onde que tu utilizas para conseguir chegar exatamente àquilo que tu queres que aconteça no jogo. Então, aquilo que nós fazemos é disponibilizar 100% do nosso tempo do treino. Eu incluo 100% porque nós temos uma equipa técnica muito bem oleada, desde o trabalho do César, que é do guarda-redes, que está muito ligado ao trabalho da nossa linha defensiva, que é da responsabilidade do João Mário, e esta em responsabilidade do nosso sistema ofensivo, que é mais da responsabilidade do Luís Nascimento. O João Meireles, que faz as partes iniciais do trabalho, e esqueci aqui o Bruno Gama, que é o responsável pelos lances pelos esquemas táticos. O João Meireles, que está ligado aqui na parte inicial do trabalho. Não há nada que faça na parte inicial, digamos, de vulgo aquecimento, de preparação para a parte fundamental do treino, que não esteja ligado com aquilo que nós vamos fazer a seguir. Portanto, está tudo ligado. Portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: utilizar 100% do nosso tempo para preparar a equipa para fazer estas coisas todas. Portanto, evidentemente, há muito trabalho, utilizamos muito tempo para a compreensão, e no fundo, e como é que se chega a este ponto de maturação? Chega-se jogando. Portanto, os exercícios jogados, claro. Menos estereotipados, menos partidos, porque quanto mais partes um exercício, menos completo ele é. Uma situação de finalização por si só, sem a transição defensiva, sem o equilíbrio, começa a ser um exercício redutor, porque não contempla a perda de bola e tu vais perdê-la, ou vais chutar a baliza, ou vais ganhar um canto ou um livre, ou um lançamento de linha lateral, ou o adversário vai ganhar a bola, e tens de estar preparado para isso. Portanto, tens de preparar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que quanto mais completos os exercícios nós fizermos, e é isso que nós preconizamos, é fazer exercícios o mais completos possível, que nos levem a chegar a estes pontos todos. Nós podemos fazer um exercício onde estamos a contemplar a pressão alta, a saída de bola do guarda-redes, em que intencionalmente deixamos ou fazemos com que a equipa que tenha bola saia da pressão que nós estamos a exercer. A equipa é obrigada a reduzir espaço e a juntar-se numa pressão média, porque é o nosso plano B, digamos assim. Podemos fazer com que a equipa estrategicamente saia desta pressão também e obriga a equipa ainda a baixar mais as linhas e a jogar numa linha defensiva mais baixa, e depois, em função disto, podemos dar a bola ou trabalhar, no fundo, quando está numa situação de pressão alta, para atacar naquele momento. Ela pode ganhar a bola numa pressão média para atacar naquela altura, numa pressão mais baixa para ganhar naquela altura. Portanto, e os comportamentos são todos diferentes, certo? Porque, certo não, claro. Não tem que ser certo. Pronto, o que nós decidimos como princípios para os diversos momentos. Evidentemente que isto dá muito trabalho, obviamente que sim. Mas aquilo que eu posso dizer é que o trabalho que dá
é ao mesmo tempo gratificante e é na proporção também do tempo útil que tu utilizas para treinar estas coisas, que é basicamente todos os minutos que nós temos da semana para trabalhar isto, que vai desde o primeiro dia da semana até o dia de jogo. Claro. Eu agora também fazendo já a ponto com algumas questões que nos estão a colocar aqui e que são várias. Relativamente à estratégia de jogo, o Flávio Sousa pergunta, percebendo como é que vocês trabalham no lado estratégico, não desvirtuando naturalmente o modelo de jogo e os vossos princípios, e dando o exemplo do jogo contra o Futebol Clube do Porto, que isto, na minha opinião, dos jogos que eu acompanhei, foi dos melhores jogos que houve uma equipa fora de uma equipa grande e conseguir impor o seu futebol, que seja através de ataque posicional, que foi o gol que vocês conseguiram marcar em ataque posicional, mas também através de transições rápidas e conseguiam castigar e entrar nos espaços pelo Futebol Clube Porto. E a pergunta do... Viste jogos em Alvalade, então? Ou viste? Também vi, mas este do... É que na Luz nós jogámos muito bem nos dois jogos, fundamentalmente na primeira parte e na segunda parte, salvo erro no outro. Sim, sem dúvida. Mas... Quero dizer que não jogámos pior do que o jogo do... Sim, claro. Os 4 jogos feitos no Dragão, na Luz e em Alvalade, jogámos 2 com o Sporting, e eu acho que tivemos mais ou menos ao mesmo nível, conseguimos resultados diferentes, perdemos no Benfica, ganhámos no Sporting os 2, empatámos no Porto, mas eu acho que o nível exibicional foi muito idêntico nos 4 jogos, na minha opinião. Em Guimarães, incluindo Guimarães, e a segunda parte do jogo com o Braga. A primeira parte do jogo com o Braga, muito mal. Péssimo. O jogo contra o Porto também foi o mais recente, também está mais na memória, também por isso. Está mais fresco. Sim, exatamente. O Flávio está a perguntar isso, como é que vocês trabalham o lado estratégico, dando o exemplo deste jogo contra o Futebol Clube Porto, sem desvirtuando o vosso modelo e os vossos princípios? Nós fundamentalmente, a nossa parte estratégica, a primeira premissa que nós vamos para qualquer jogo é como é que nós vamos desencaixar do adversário. É assim que nós preparamos uma equipa para jogar, a nossa equipa para jogar. Nós vamos jogar com o Tondela, vamos jogar com o Desportivo das Aves, com o Benfica, com o Porto. Olhamos para o adversário e dizemos assim, primeira ideia que nós temos, como é que vamos desencaixar do adversário? Para quê? Para ter a bola e para tentar controlar o jogo com bola. Essa é sempre a nossa premissa, seja quanto adversário for. Agora, sabemos que há adversários que nos vão permitir, em alguns momentos, ter a bola, e outros adversários, pela sua capacidade, vão-nos obrigar a não ter a bola também. Por isso é que nós temos de estar preparados para tudo. Claro. Portanto, mas essa é a nossa premissa. Depois disto, é começar a perceber por onde é que a gente vai furar. Portanto, nós temos uma equipa, até o momento, espero que a gente depois consiga reatar ao mesmo nível, que isto é uma incógnita, depois desta paragem será sempre uma incógnita, mas houve um estudo que a nossa equipa era a 6ª na Europa, que fazia mais vertical pass. A quinta, exatamente. A quinta equipa na Europa, isso significa o quê? Significa que nós, quando estamos em posse de bola, não fazemos uma posse de bola pela posse, de andar a rodar a bola à volta das estruturas adversárias, que isso qualquer equipa faz, que é andar direita, esquerda, à procura de um espaço, porque isso é uma forma de circular a bola, sem dúvida, mas é uma forma que acaba por ser produtora, porque tu não entras nas estruturas defensivas adversárias e consegues ter muito tempo a bola. Claro. Aquilo que nós defendemos é tentar, dentro do possível, é tentar com alguma paciência entrar dentro das equipas adversárias, e isso só se consegue, obviamente, com passos verticais entre linhas, passos verticais para a bola ir para fora, para depois vir para dentro, para depois rodar para o lado contrário, para depois tornarmos a abrir espaços. Evidentemente que isto é uma situação que nós temos que em busca permanente. Pronto, no lado estratégico, evidentemente que há pequenas afinações, mas nós nunca desvirtuamos a nossa forma de jogar, principalmente pelo lado defensivo, devido ao adversário. O que podemos é tentar ganhar mais eficácia para lidar com algum tipo de adversário. Perguntas-me a mim, a bola está no guarda-redes adversário, o Rio Ave tenta pressionar ou tenta condicionar os adversários à frente? Todos. Com a linha no meio campo, todos os adversários. A partir do momento em que o adversário sai da pressão, o posicionamento da linha defensiva é sempre o mesmo? Após essa saída da pressão? Não. Depende muito dos adversários. Se os adversários têm avançados rápidos, se nós não conseguimos fazer uma pressão efetiva e deixarmos que a bola não esteja sob pressão e que o adversário pode colocar a bola rapidamente num avançado que é rápido, o que é que nos vai obrigar? Das duas, uma, ou nós temos efetividade com a nossa primeira linha de pressão, com os avançados, a fazer pressão para a linha defensiva se manter a subida, e isso vamos procurar fazê-lo. Se falhar alguma coisa nesta pressão,
com as características do adversário, pode nos fazer recuar um pouco mais. Pode a nossa linha defensiva, em função do indicador que está da não pressão sobre a bola, ter que recuar um bocadinho mais. Então, isto também é estratégia. E podes ter estratégia, ou seja, o princípio é sempre o mesmo, aquilo que nós pretendemos é sempre o mesmo, mas depois em função da qualidade do adversário, de sair da pressão, de ter a bola descoberta, e tendo com a bola descoberta a nossa equipa, a nossa linha defensiva já vai ter outro comportamento. Há aqui um sem número de variáveis que depois entra em equação no próprio jogo, do qual os jogadores estão preparados, não é para um jogo específico. Pontualmente, há uma situação ou outra que pode mudar, mas isto é mesmo muito pontual. Vou-te dar um exemplo, porque ele é fresco e foi do último jogo com o Porto. O Toni Borakovic, o nosso croata, que é um excelente lateral, um excelente central, normalmente joga a central do lado direito. E nós no Porto ele apareceu a jogar na esquerda, apareceu o Nelson Monte a jogar na direita. Creio que pela primeira vez esta época que nós optámos pelo Nelson a jogarmos a 3, com o Nelson à direita e com o Toni sob a esquerda. E porquê é que o Toni jogou sob a esquerda? Jogou sob a esquerda muito pontualmente, uma questão estratégica, devido às movimentações do Marega. O Marega é um jogador muito rápido, muito forte, e o Toni é um jogador muito rápido também. Portanto, era o jogador que tinha mais capacidade para um jogo do Porto que utiliza muito movimentos verticais e bolas na vertical para os avançados, principalmente para o Marega, era o jogador que saberia lidar melhor com esta situação. Então, daí a inclusão do Toni sob a esquerda. Portanto, acabámos por estamos a falar, fomos bem sucedidos, se calhar se tivéssemos perdido 1 ou 3-1, o Porto poderia ter marcado 2-1, se calhar, nós também poderíamos ter marcado, se calhar seria um pouco injusto. Estaríamos a falar também estaria exatamente a dizer a mesma coisa, mas pronto, isto é uma situação muito pontual. Porque normalmente aquilo que nós fazemos, só para concretizar, a ideia da nossa estratégia é sempre desencaixar o adversário para jogar. Isto é o nosso fundamento primeiro, é aquilo que nós preconizamos primeiro. As imagens, se vamos mostrar imagens aos nossos jogadores do próximo jogo com o Benfica, com o Porto ou com o Sporting, a primeira imagem que aparece é a imagem do adversário a defender, como nós vamos atacar. Portanto, é sempre a nossa premissa primeira. E depois, evidentemente, que há situações pontuais, como acabei de dizer. Mas aqui, procuramos é não alterar ou alterar o mínimo possível das nossas dinâmicas, ou as nossas dinâmicas nunca as alteramos, de certeza absoluta. Sem dúvida. Temos aqui também uma pergunta neste sentido do Zezé Bacelar, que ele pergunta se é este lado mais de camaleão tático, digamos assim, desta estratégia, se nasceu da necessidade que existia no Championship, onde jogavam de 3 em 3 dias, com adversários muito diferentes, e que era preciso também conseguir adaptar àquilo que o adversário parecia oferecer no jogo contra vocês, neste caso. Não necessariamente. Eu recordo que nós no Championship é muito importante a pré-época no Championship. Muito importante. Porquê? Porque tu fazes ali 5 semanas na Championship, preparas uma equipa para jogar o primeiro jogo do campeonato, e já te disse há pouco, em agosto fizemos 7 jogos. Sim. Entras a jogar, portanto, acabou os treinos. Portanto, quando é que tu voltas a treinar? Tu voltas nas paragens do campeonato. Mas nas paragens do campeonato é um falso problema. Nós tínhamos sempre 5 ou 6 jogadores que jogavam nas seleções. Portanto, são os jogadores de seleção, são os jogadores que jogam no 11 habitual. Portanto, não era nas semanas de paragem que nós íamos retificar muita coisa, porque os jogadores não estavam lá. Então, quando eles voltavam, normalmente à quinta-feira, nós já íamos jogar no sábado. Portanto, e entrávamos outra vez em ciclo de 6, 7 jogos. Portanto, a pré-época é fundamental. Mas a pré-época é fundamental, é uma boa base, não nos princípios fundamentais tradicionais. É uma boa base tática. Portanto, porque só tens fundamentos táticos, só podes criar os teus fundamentos táticos da organização na pré-época, porque depois no campeonato é muito complicado. Só andas praticamente a reparar coisas e a preparar a estratégia do jogo. Andas basicamente a fazer isto sempre e tentar utilizar o máximo de mestria para ter os jogadores sempre frescos para jogar. Então, é nesta base inicial que tu constróis o teu jogar, não é? a tua estrutura. E a tua base defensiva, aquilo que tu preconizas defensivamente para a tua equipa, é um pilar muito importante para um campeonato como o da Championship. Tudo é importante, claro, mas a base defensiva é muito importante. No capítulo ofensivo, nós, desde que começámos no Sheffield Wednesday, como disse há pouco, até ao fim, jogámos sempre em 4-4-2.
Perguntares-me a mim se eu senti necessidade de fazer alterações no primeiro e segundo ano, não. Nós ficámos em sexto lugar, fomos ao play-off, acabámos por ir à final. No segundo ano melhorámos, fomos para quarto, fomos eliminados por penaltis na semifinal, mas melhorámos e conseguimos andar a um nível bom. No terceiro ano, sim, no terceiro ano eu senti mais essa necessidade. Senti que nós não conseguimos surpreender os adversários, porque tivemos muitas lesões, tivemos 7 ou 8 jogadores do nosso 11 base que estavam lesionados, aconteceu, numa circunstância, e lesões muito esquisitas, na bacia, outro no cotovelo, coisas esquisitas ao ombro, os jogadores se lesionarem em sítios mais esquisitos, mas aconteceu isto tudo ao mesmo tempo, e nesse momento eu acho que nós deveríamos ter mudado alguma coisa assim. Mas essa reflexão da mudança já vinha de trás. Eu já vinha a falar fundamentalmente com o João, já antes do Bruno incorporar a nossa equipa técnica, e andava-lhe a dizer, João, vai haver um momento em que o futuro vai ser preparar equipas não balizadas por um sistema, mas balizadas mais por princípios, por conceitos de jogo, e o sistema ser digamos, um meio de chegar às coisas, mas não algo de fundamental. Pronto, até esta altura que nós tínhamos a convicção que isto iria funcionar, por isso mesmo é que nós no Rio Ave não começámos bem, insistimos, até as coisas funcionarem, e pronto, e estamos evidentemente, até o momento estamos satisfeitos e sentimos claramente que isto, como disse há pouco, que foi uma motivação extra para nós como treinadores, sabes que nós levámos aqui uns anos já de treino, já são muitos anos, é por isso que eu também tenho esta situação de incorporar elementos da minha equipa técnica, como foi o caso já do Miguel Cardoso, do Miguel Leal antes, do Miguel Cardoso, o Bruno Lage, agora o Luís Nascimento, gente nova, gente sempre com ideias frescas, também para fazer sempre um refresh, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, um refresh, e eles saem preparados para voar, vão voar, estão preparadíssimos para voar, vão fazer a sua vida, porque foi para isso mesmo que nós os incorporamos na nossa equipa técnica. Enquanto vêm, trazem também ideias frescas, ideias boas, levam também muitas ideias, e todos nós beneficiamos com isto, porque isto é necessário, fazer sempre constantemente. Eu tenho dito que tenho feito estes upgrades. Este upgrade agora não foi tanto nesta área, entrou o Luís Nascimento, que veio evidentemente trazer coisas boas também, mas foi também uma mudança estrutural, digamos assim, na forma de preparar a equipe. Mas acredita que é esta renovação, esta atualização constante, a autocrítica que também vos leva a chegarem onde estão, de procurarem sempre melhorar e estarem atualizados? Não, tem que ser, tem que ser as coisas. 3 anos em futebol é muito tempo, 3 anos. Há quem diga, eu já quando jogava havia gente a dizer que o futebol estava tudo inventado. Eu já tenho 54 anos, já deixei de jogar aos 31. Portanto, estes anos todos eu ainda considero que não está tudo inventado. Não está nada inventado no futebol. Não está nada inventado. Ainda está tudo por inventar. Claro. Porque a nossa capacidade de criar qualquer coisa, pronto, é aquilo também que me faz gostar muito do futebol. É que nós somos capazes de idealizar qualquer coisa e depois metê-la em prática. E muitas vezes é fazer coisas que nunca vimos. Ou se vimos, eu por acaso, eu nunca vi. Portanto, se importares a mim, se o City treina um pouco, o Manchester City se joga um bocadinho dentro disto, joga. Se nós queremos imitar o City, não queremos imitar o City. Nós temos as nossas ideias, nem me estou a pôr sequer nesse pé. Mas pronto, é uma forma diferente de abordagem, é sem dúvida. Há uma outra equipa na Europa que tem uma diferente forma de abordagem, também. Nós preparámos a nossa equipa para jogar desta forma, diferente. Se voltares a mim, se nós copiámos alguém, zero. Não copiámos ninguém. Isto faz-me lembrar quando nós começámos a treinar no Espinho, como disse, tinha 31 anos na altura, eu tinha acabado o meu estágio lá em Espinho também, o estágio da faculdade, e pronto, estava preparado para jogar mais um ano, houve um convite do Engenheiro Eli e do Engenheiro Maia para começar a ficar, para treinar a equipa, e aquilo que eu decidi na altura foi, ok, vamos começar, mas eu vou fazer tudo diferente daquilo que eu, com muito respeito, aprendi com toda a gente, aprendi com os meus treinadores todos, aprendi muito também com o professor Vítor Frade, evidentemente que sim, na Faculdade na Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física do Porto, sem dúvida nenhuma, que foi um elemento muito importante, fundamental, mas quando eu comecei a treinar, foi puxar pela cabeça, não olhei para ninguém, começámos a preparar uma equipa de uma forma completamente diversa e transgressora, e naquela altura, transgredir, foi muito arriscado, foi arriscadíssimo. Claro. E se falar com os jogadores meus da altura, do Espinho, mais tarde Fremundo, Bizela, Leixões, Aves,
Ainda naquela altura, o nosso treino era uma transgressão ao tradicional. Portanto, e nós arriscámos na altura, arriscámos muito, mas acreditando que podíamos ter sucesso. Aquilo que nós fazemos agora, portanto, mais tarde, com maior maturidade, é continuar a tentar inovar e arriscar coisas novas e, no fundo, não adotar muito a política do carneirismo, de andar atrás do rebanho. E depois o contexto também varia de clube para clube, como já falámos no início. Por falar em contexto, o João Tavares coloca aqui uma questão também interessante. O Mister referiu que gosta de jogadores que se sintam confortáveis dentro daquilo que é a sua ideia de jogo, mas como é que gera esta situação em projetos onde chega a meio da temporada, como foi o caso do Swansea, em que o Platel já estava escolhido pela antiga equipa técnica? Como é que procura implementar as suas ideias? E ainda no seguimento disto, é uma pergunta mais específica do Tiago Fonseca, perguntar o que é que aconteceu, por exemplo, para o Renato Sanches naquele momento não ter vingado no Swansea, que podia ser um estilo de jogo mais adequado para ele, o futebol inglês, mais de rasgos, transições, e que ele não se conseguiu fixar. Começo pela segunda parte da questão. O Renato, nós quando nós chegámos, eu não estava a jogar, estava desacreditado. Nós, quando chegámos, colocámos-lo imediatamente a jogar. Ele fez os jogos todos connosco. Começou logo no Watford, portanto fomos lá ganhar 2-1. Depois jogou sempre até um momento em que se lesionou. Ele teve uma lesão grave. Uma lesão grave que o levou depois a ir para a Alemanha. Teve uma recidiva na Alemanha quando estava a recuperar e acabou a época. Portanto, aquilo que posso dizer é que nós somos apreciadores do Renato. O Renato, enquanto esteve connosco, foi numa progressão fantástica. Os níveis de confiança e físicos não eram muito bons no início, mas ele foi sempre a progredir de jogo para jogo até se lesionar. Quando se lesionou depois, evidentemente que... Mas ele tinha tudo para, se nós tivéssemos desde o início, tivéssemos mais tempo, ele ia ser um jogador importante, como foi um jogador importante na nossa equipa, sem dúvida nenhuma. Portanto, ele tinha tudo para vingar a Inglaterra. O não ter vingado, pronto, muitas vezes pode ser o estilo de jogo, pode ser às vezes problemas também de confiança, claro. há alguns fatores de adaptação ao clube, pronto, pode ter surgido aqui uma série de questões. A primeira pergunta era perceber como é que, quando o Carlos já disse que gosta de jogadores que estejam bem identificados com a vossa identidade, mas quando chegam ao meio do projeto, como foi o caso do Swansea, como é que geram essa situação? Pronto, ali o que nós fizemos foi, no fundo, foi a mesma coisa, mas com um grau de dificuldade maior, né? O Swansea estava lá 4 e 5, não sei com quem, estava com os níveis de confiança muito baixos. A equipa também, nos últimos anos, o clube vendeu os melhores jogadores, a equipa ficou algo debilitada, havia um sentimento de frustração muito grande, o clube estava praticamente na segunda liga. Nós o que fizemos foi chegar e tentar, daquilo que nós observamos, já tínhamos observado alguns jogos, foi rapidamente tentar colocar os jogadores confortáveis mais uma vez, retificar erros, estavam a cometer erros primários, principalmente na transição, na construção na fase de passar da bola dos defesas para os médios, havia muito espaço interiores com perdas de bola que lhe estavam a custar golos em transição em série nos últimos 4 ou 5 jogos. Portanto, nós rapidamente terminámos com algumas situações que eram quase vícios da equipa, tentámos melhorar, fomos, aquilo que eu disse, nós começámos a jogar em 4-4-2 nesse jogo, mas depois, passado um jogo, só depois jogámos com o Tottenham em casa e perdemos, mas depois a partir daí tivemos uns jogos sem perder e alterámos para uma linha 3. Porquê? Precisamente por isso, para meter os jogadores confortáveis na posição. Os 3 jogadores que tínhamos atrás davam-nos garantias, eram bons jogadores, tínhamos 3 bons defesas, tínhamos um bom guarda-redes, tínhamos 2 laterais ofensivos, puxámos também pelo Roberts, que estava emprestado ao Middlesbrough, não jogava muito, e nós em dezembro fomos buscá-lo e metemos-lo a jogar a lateral direito, foi praticamente titular, o miúdo que era lá da formação, e pronto, no fundo colocámos os jogadores confortáveis. O problema foi esse também, mas depois, esta também, pronto, juntando esta situação com aquela desta mudança de sistema, nós tivemos ali 11 jogos sem perder, e depois chegámos a uma fase em que perdemos o Renato Sanches e o Leroy Fer no meio campo, 2 centrocampistas importantes na equipa, que eram titulares, perdemos os 2 médios, e nós não conseguimos contratar em janeiro. E então, aquilo que eu senti claramente, e se calhar foi isso que levou mais um empurrão para as ideias que nós levámos para o Rio Ave, é que nós tínhamos necessidade de surpreender os adversários outra vez. Não podíamos jogar outra vez só no nosso sistema, nós tínhamos que tentar surpreendê-los.
e não conseguíamos, não tínhamos jogadores para modificar o sistema. Nós, quando saímos a 4, ou quando jogámos a 4, jogámos em Brighton, perdemos 4-1, salvo erro, foi a derrota, essa e a do City foram, a Manchester City foram as mais expressivas e aquelas que nos custaram um pouco mais, e mudámos para 4, portanto, houve alturas que nós tínhamos necessidade de fazer algumas alterações e não tínhamos muitos jogadores para fazer um upgrade. Isso foi fatal na parte final do campeonato, quando tivemos que jogar com o Manchester United, o Manchester City, recebemos o Chelsea, tivemos jogos de grau elevado de dificuldade e não tínhamos nada para surpreender os adversários. Como já nos respeitavam, já nos começaram a respeitar porque a gente estava a ganhar jogos e tínhamos saltado das posições de descida, o respeito, portanto, foi ganho, o que foi mau para nós, evidentemente. A partir daí faltou o fator surpresa, né? E com o fator surpresa, pronto, é isso que nós penso que temos agora no Rio Ave, conseguimos fazer algum fator surpresa com alguma facilidade. O Carlos acaba por referir essa questão de que o ponto de viragem, digamos assim, foi de tentar inovar e apresentar algo diferente, foi do Swansea para agora para o Rio Ave. E o Nuno Borges pergunta exatamente isso, ou seja, qual é que é a diferença em termos de tarefas de microciclo face ao trabalho anterior que faziam, que podia ser mais focado no sistema tático, para aquele que é o trabalho hoje em dia muito mais focado em conceitos? O que é que alteraram em termos de microciclo? Não, fundamentalmente nós temos que jogar mais vezes, temos que treinar a jogar mais vezes, e o jogar não é jogar 11 contra 11. Durante a semana nós temos que preparar bem um morfociclo, um microciclo, como queiram chamar, ou a semana de trabalho, de forma a que os jogadores joguem, interpretem, joguem, colocar-lhes, no fundo, é um desafio constante, colocar, no fundo, situações aos jogadores para eles conseguirem responder. E nós começámos a preparar isso logo no primeiro dia de trabalho efetivo. Pronto, vamos esquecer o dia em que estamos mais destinados à recuperação. Temos uma semana em Portugal, normalmente, para preparar a equipa, portanto, dá muito tempo, um dia para recuperação. Sim. Quando começámos a trabalhar, nós já temos reuniões para saber o que é que, no fundo, o que é que nos espera no jogo seguinte, o que é que o adversário tem de habilidade e de pontos mais fortes. E logo no primeiro dia da semana, no primeiro treino da semana, no primeiro minuto da semana, nós já estamos a contemplar o jogo seguinte, mas estamos a contemplar o jogo seguinte a jogar, em dinâmica, não propriamente a fazer situações avulsas ou fazer situações fechadas, a jogá-las e a colocá-las, no fundo, a colocar os problemas que vamos encontrar no próximo jogo, a uma dimensão micro, a colocá-las no campo e a desenvolver a nossa dinâmica, no fundo. No fundo é isso, é a grande diferença que nós temos. Sem dúvida. Tenho aqui uma pergunta sobre o André Costa, ele questiona quais é que são as principais referências para o comportamento da linha defensiva, principalmente no que toca ao controle de profundidade, mas também para o controle do avançado que baixa entre linhas. Quais é que são os indicadores que vocês utilizam para baixar a vossa linha defensiva? O Carlos já disse que jogam mais em bloco médio, mas por vezes também têm que baixar a linha, como foi o caso do jogo contra o Porto, e conseguiram retirar essa profundidade onde o Porto também é muito forte a atacar. Não, fundamentalmente a posição da bola e a bola estar sob pressão ou sem pressão, né? Fundamentalmente isso, né? Posição da bola numa zona central, numa zona mais lateral, numa zona mais perto da área adversária é uma coisa, uma bola num central adversário perto da linha do meio campo já é uma coisa completamente diferente, se está numa zona lateral já é diferente também, e fundamentalmente a bola estar pressionada ou não estar pressionada. Se a bola está bem pressionada, evidentemente o comportamento da linha defensiva é de aproximação. Se a bola não estiver pressionada, é no mínimo, não vou dizer que é de retirada de profundidade, mas é de preparação para retirar a profundidade. O aperto entre linhas, os jogadores que baixam entre linhas, depende muito. Se o jogador baixar e nós jogarmos com um médio que entre na zona do espaço dos médios e prepararmos o médio para receber esse jogador que vem entre linhas, pode ser uma solução, como pode ser uma solução o nosso central ir apertar o jogador entre linhas também. Portanto, vai depender daquilo que nós estamos a preconizar do jogo, aquilo que nós analisamos do adversário, que tipo de avançado é, o que é que ele pretende com o ir buscar entre linhas, porque há jogadores que vão buscar, que se movimentam entre linhas mas não recebem a bola, estão só à procura que algum central o persiga para depois abrir espaço para um ala fazer movimentos interiores. Vai depender de muita coisa, dependendo daquilo que nós entendermos que é o comportamento dos jogadores adversários,
vamos depois agilizar a melhor forma de o fazer, mas normalmente o primeiro princípio, o jogador entre linhas que entre para a zona, digamos, para a linha dos médios, deixa de pertencer, porque nós jogamos de uma forma zonal, deixa de pertencer esse aperto aos defesas centrais. Se eventualmente o jogador movimenta entre linhas e está na zona dos defesas centrais, podemos dizer um defesa central, que no momento do jogador em que parte a bola para receber e não antes, que pode haver uma redução rápida de um defesa central entre linhas. Muito bem. Agora passando um pouco mais para aqui para a questão do desenvolvimento do jogador e neste caso do jogador português, como é que vê o desenvolvimento do atleta português nos últimos anos? Depois também vamos perguntar aqui algumas questões ligadas àquilo que foi a sua função nos Emirados e perceber um pouco a sua visão sobre esta área da formação. O jogador português é um jogador de boa capacidade técnica. Acho que o jogador português é mais profissional hoje do que era de antes, está cada vez mais profissional, cuida mais do seu corpo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós, quando formos retomar agora, eu não vou ter jogadores com excesso de peso, nenhum, não tenho dúvidas nenhumas, porque foi assim que eles fazer esse controle. Já agora não estamos a fazê-lo, não temos hipótese de medir pregas e de os pesar, portanto, mas eu conheço, portanto, como vi no início da época e fiquei, ao contrário de Inglaterra, que há jogadores que aparecem por causa da cerveja e do Algarve, aparecem com tipo porquinhos ou vaquinhas, mas aqui em Portugal não, os jogadores apareceram praticamente todos dentro do peso, com massa gorda, com níveis de massa gorda excelentes, todos abaixo de 10, salvo erro, um ou outro, mas o que estavam acima são os jogadores que têm, em termos de morfologia, já essa densidade. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. O jogador português cada vez é mais profissional, o jogador português e o jogador que está em Portugal, há essa consciencialização. Pronto, evidentemente que nós, um país exportador de jogadores como somos, em que os grandes jogadores fogem todos e os jogadores de classe média que despontam vão também para o exterior, é natural que se vá perdendo aqui ali qualidade, não é? Um campeonato português disputado com os jogadores todos metidos em Portugal, todos, era um campeonato absolutamente fascinante. Claro, se a gente for esse exercício, e tínhamos aqui equipas brutais, mas desde as equipas porque nem todos poderiam jogar no Benfica, Sporting e Porto, como é óbvio, né? Desde as equipas denominadas grandes até às equipas mais pequenas, nós iríamos ter um nível competitivo altíssimo se os jogadores regressassem todos a Portugal. Agora, exportar os jogadores que nós exportamos, evidentemente que há quebra de qualidade, sim, mas isso acho que é perfeitamente normal, mas há sempre, também é uma realidade, é que há sempre, dá-se um pontapé numa pedra e sai sempre, todos os anos, 10, 15 jogadores com 18, 19, 20 anos muito bons. Sem dúvida. Relativamente ao Rio Ave Sub-23, que está a fazer também uma época extraordinária, estão em primeiro lugar na Liga Revelação e é das equipas mais interessantes desta competição. Pode ser uma percepção pessoal minha, mas também apresentam conceitos muito idênticos àquilo que vemos na equipa principal. Gostava de perguntar como é que é feita a ligação entre estas duas equipas e se de facto existe essa preocupação de ter os sub-23 mais próximos daquilo que é a ideia do jogo da equipa principal, para que os jogadores também estejam adaptados caso exista essa transição para o escalão da equipa principal. A nível de comunicação, excelente. Temos com o Pedro, com a equipa técnica toda do Sub-23, temos uma comunicação aberta, excelente. O nosso balneário está sempre aberto para o Pedro e ele vai lá quase todos os dias falar connosco. Há uma ligação muito grande. A interpretação de uma ou outra situação, nós manifestámos no início que era importante os jogadores perceberem como nós treinamos, portanto não há uma colagem da equipa de Sub-23 à equipa principal, não há. Há uma liberdade total, aquilo que a equipa Sub-23 tem apresentado tem sido fruto da capacidade do treinador e da equipa técnica. Eu quero deixar isto bem claro, não tem nada a ver com o nosso trabalho. Agora, há ali uma aproximação, sim, já disse, emocional, de muito treino, de muitos jogadores da equipa Sub-23 vêm treinar connosco, muitas vezes treinamos com os Sub-23, eu diria que quase todas as semanas treinamos com os Sub-23, nós conhecemos muito bem a equipa e os jogadores todos dos Sub-23, e há ali também muita qualidade, portanto há qualidade coletiva e qualidade individual, há jogadores com muita capacidade, jogadores miúdos, muito bons jogadores, e há também uma ideia coletiva que os valoriza, que valoriza muito a posse de bola, a construção a partir de trás, o jogo sempre muito positivo. Neste aspecto são realmente
situações muito idênticas, mas nós não temos uma metodologia, digamos, transversal às equipas da formação. Não é isso que acontece. Até porque, eu já te disse, a nossa proposta é demasiado ousada. Portanto, sim, aquilo que acho que o mais importante para os miúdos, dos sub-23, dos sub-19, 17, é fazer exatamente o que estão a fazer. É terem todas as equipas do Rio Ave jogam bom futebol, têm futebol positivo, procuram construir a partir de trás, têm futebol positivo, têm equipas de posse, isto é o fundamental. E se construir jogadores dentro desta perspectiva e desta ideia positiva, se eles chegarem à equipa principal e encontrarem uma ideia ousada e mais atrevida e se calhar mais elaborada, eles têm mais probabilidade de conseguir compreender aquilo que nós queremos. E aquilo que eu posso dizer é que os jogadores, e já foram vários que se estrearam este ano, do chute, já foi o Léo, o Filipe também jogou várias vezes connosco, principalmente no início da época, agora o Ruben foi convocado, o Bitó tem jogado, o Costinha trabalha connosco, o Carlos Alves, o guarda-redes, também é um jogador do nosso plantel. Portanto, estes jogadores, estes e outros que vêm treinar connosco, a integração dentro do trabalho é muito fácil porque eles percebem rapidamente aquilo que nós preconizamos. Portanto, nesse sentido, acho que o Rio Ave está a trabalhar muitíssimo bem. Uma questão que foi, como eu referi há pouco, de perceber aquele que foi o seu papel nos Emirados, no Al-Ahly. O Tiago Fonseca pergunta exatamente isso, o seu papel como coordenador técnico, numa fase em que tinha sido do Besiktas e do Sporting, onde as coisas não correram tão bem como os últimos desafios, e que depois saiu para a Inglaterra. Acha que este lado mais ligado à coordenação técnica foi importante para ter outra visão da formação e crescer enquanto treinador? E uma pergunta que eu também gostaria de fazer neste sentido é perceber quais é que são as principais diferenças que viu aquilo que estava acontecendo nos Emirados e aquilo que é a realidade portuguesa. Bem, eu vou-te fazer aqui uma correçãozinha. No Sporting a gente chegou em 9º lugar, saímos em 4º, acabámos o... Não é mal. Não, eu sei. E nós ficámos em 4º e aquilo que nós fizemos no Sporting foi aquilo que era possível ser feito. Claro. Lá está, tem a ver com o contexto. Terminámos o contrato, não tínhamos mais anos de contrato, terminámos e pronto, e saímos. No Besiktas, eu tínhamos de ter um programa de 7 horas para falarmos sobre o Besiktas, só sobre o Besiktas. Nós acabámos a época regular, foi quando saímos, não fizemos já o play-off, mas isto são circunstâncias, é para outro campeonato. O treinador que estava preso, foi substituído, depois veio, depois ficou como diretor desportivo porque os adeptos não deixaram que nós saíssemos da equipa, pronto, um sem número de coisas, mas acabámos por ter uma passagem pelo Besiktas também, em situações mais difíceis que os do Sporting, mas acho que fomos muito bem sucedidos, com toda a sinceridade. Como eu acho que acabámos por ser bem sucedidos. Face aos desafios atuais do Sheffield Wednesday, que foi extremamente bem sucedido, e agora também no Rio Ave está a fazer bastante trabalho. Não, pelo amor de Deus, levei chicotada psicológica no Espinho, levei chicotada psicológica no Marítimo, e bem no Marítimo, mal no Espinho, bem no Marítimo, mal no Belenenses, saí também do Belenenses, mal, mas saí, levei chicotadas psicológicas. Portanto, estas situações não me custa nada, quando as coisas não correm bem, fundamentalmente no Marítimo, que foi o clube que até que eu fiquei mais atravessado, porque tinha uma boa relação com o presidente, gostava do clube e as coisas não correram bem. Nós estamos aqui para assumir as coisas, portanto, não há agora, claro. Eu também sei quando há o contrário, e o contrário foi os contextos para um treinador que nos fizeram a nós muito melhores treinadores depois dessas passagens, que foi as passagens pelo Sporting e as passagens pelo Besiktas, que foram fundamental do Besiktas, foi inacreditável. Se eu contasse aquilo que se lá passou, as pessoas não acreditavam. Foi eu sozinho, com uma equipa técnica que era turca, que era do treinador que tinha sido preso, que estava na cadeia, e que depois sai da cadeia e quer ficar com a equipa, e eu cedo-lhe o lugar porque foi esse o compromisso que eu tinha, mas os adeptos não deixam, então eu fico a trabalhar assim, diretor desportivo, que queria o meu lugar, e eu era o treinador português, que pronto, falava inglês, que tinha a equipa técnica do diretor desportivo, portanto, trabalhava com a equipa técnica dele, e trabalhei nestas condições no Besiktas um ano inteiro. E o Del Bosque aguentou lá 6 meses, o Schuster aguentou 7, muitos treinadores aguentam lá 4, 5 meses e levam com os patins, que é muito difícil trabalhar na Turquia. Portanto, claro. Eu quando me lembro do Besiktas, eu recordo sempre, até pelo futebol que nós fizemos, a campanha que fizemos na Europa, o termos levado a equipa do play-off,
não foi um trabalho bom, foi um trabalho excelente aquilo que nós fizemos no Besiktas. Portanto, deixa-me só fazer esta... Sim, claro. Não, e faz pronto, bem fazer esse enquadramento. E depois o que é que acontece? Mas, por exemplo, lá, logo de seguida nós fomos para o IBB, o Bacaxeir, e encontramos um ninho de víboras na equipa. O treinador tinha estado com os mesmos... Aquele clássico treinador que tem uma equipa que sobe desde a terceira divisão até à primeira, que leva o grupo de jogadores, sim. Depois os jogadores já têm 33, 34 anos, estás a ver? Pronto. Em que o treinador depois vai para o selecionador e sou eu que entro e levo com aquele ninho de víboras ali. Pronto, e foi uma dificuldade tremenda. Portanto, tive de dizer ao Presidente, você tem 8, 9 jogadores para mandar embora e 2 adjuntos meus. Aquele e aquele. É o Eduardo Redes e um outro gajo, um careca que lá andava. Tem estes dois, você tem que pôr estes gajos nos patins. Ai, nós não podemos. Opa, então vai ter que mandar embora. Ai, não. Opa, se você não me quer mandar embora, você vai esperar pelos resultados para eu sair, mas eu vou acabar por sair. Pronto, mais uma semana ou duas acabei por sair, o que era inevitável. Portanto, estas coisas também acontecem no futebol e não são fáceis. Mas pronto, respondendo à questão. Eu tinha uma proposta só para explicar como é que eu caio também ali no Al-Ahly. Eu tinha uma proposta para ir para um clube turco de seguida, tinha lá algum crédito até pela passagem do Besiktas. Reúno com o presidente, resumindo, e o presidente tinha eleições no dia 2 de junho. E eu sempre disse lá ao Ahmet Bulut, que era o agente, olha, que isso o presidente perde as eleições, eu vou ficar pendurado, dia 2 de junho, acabou os campeonatos, está tudo fechado. Tenho a reunião com o presidente do presidente diz-me, mister, a minha dúvida é se vou ganhar com 90% ou 95%, porque eu já ganhei, eu sou o presidente de certeza absoluta do clube. Já estou há 9 anos no clube, alguma vez, nem penso nisso, caralho, e tal. Discutimos verbas, etc, ficou tudo arrumado para começar a época. Perdeu as eleições. Perdeu as eleições, este é o que faz... tentar ganhar jogos antes deles começarem. Perdeu eleições e eu fiquei pendurado. Pronto, fiquei pendurado. E estava na disposição, depois tinha passado na Turquia, assim, não, vou ficar um ano em Portugal, pronto, tudo bem, não há problema, financeiramente as coisas correram razoavelmente bem, tranquilo. Até que apareceu esta situação do Al-Ahly. E entre ficar em casa ou ficar nesta situação, que foi o seguinte, convidaram para diretor desportivo do Al-Ahly, eu tinha a responsabilidade de criar uma filosofia nova no clube, desde os miúdos dos 6 anos até à equipa do Sub-21. O Sub-21, o treinador era o Bruno Lage. Foi lá que eu reencontrei o Bruno Lage. E entre os 6 e os 11 eu tinha um coordenador do qual eu lidava com ele. Eu não lidava com os treinadores nem com os jogadores dos Sub-11 para baixo, não conseguia. E aquilo que nós fizemos foi o seguinte. Fizemos diferente do que a maior parte das pessoas fazem, dos estrangeiros que vão para estes países. Nós, ao invés de eu levar a minha equipa técnica para, no fundo, treinar as equipas, sub-19, sub-17, sub-15. O que é que nós fizemos? Eu, o João Mário e o Johnny, que éramos os três, que está agora, o Johnny Conceição, que está agora com o Bruno, éramos a retaguarda dos treinadores locais. Cada equipa tinha um treinador local, que era um ex-jogador da equipa principal, que estava com cada equipa, e nós dávamos a retaguarda, dávamos o treino, dávamos a metodologia, ajudávamos os treinadores a serem melhores treinadores. Portanto, foi esse o nosso plano. Ao fim do primeiro ano havia lá um ranking qualquer no país. Nós, quando chegámos o Al-Ahly era a quinta equipa, o quinto clube. Ao fim do primeiro ano era o terceiro. No nosso segundo ano ganhámos o troféu da melhor academia do Al-Ahly, que tinha a ver com critérios de jogadores na seleção, tinha a ver com critérios de experiências no estrangeiro, classificação também, pronto, um sem número de coisas. Mas deu-me um gozo tremendo esse trabalho. E foi importante para nós, foi muito importante. Nós fomos à base do futebol, fomos aos miúdos de 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, né? Portanto, nós percebemos em 2 anos as necessidades dos miúdos, as necessidades emocionais, as necessidades técnicas, táticas, a todos os níveis, portanto, a evolução deles, dos treinadores também, que nós lidávamos também muito com os treinadores, as preocupações deles, as asneiras que eles iam fazendo e uma outra que nós não deixámos, tínhamos que agarrar os gajos pelos braços, não faças isso, às vezes aquelas ideias malucas, naqueles países que tinham a alterar tudo e tal, tinham sonhado, os sonhos, né? E no dia seguinte apareciam com um sonho, isto não vai de sonhos. E a única coisa que eu exigi ali, isto foi exigência minha, foi todas as equipas têm que jogar com uma linha de 4 e nós vamos treinar a linha de 4 atrás. Portanto, e só treinar com uma linha de 4 atrás, manter os jogadores à mesma distância, retirar a profundidade, obrigar os jogadores a torcer o pescoço para olhar uns para os outros, a dependerem uns dos outros, só isto, as equipas começaram logo a saltar todas de nível para um nível altíssimo. Depois, evidentemente, que fomos ajudando no processo e
E pronto, acho que fomos muito bem sucedidos e foi de tal forma que ainda hoje estamos muito lembrados e todos, pá, regularmente recebo mensagens lá lembrados não é para a massa associativa, porque não existe, obviamente. Lá não há massa associativa, não é lembrado pelos treinadores locais, pelos dirigentes, pelas pessoas, pelo presidente, pá, que volta e meia ainda trocam mensagens connosco. Mas foi muito gratificante porque nós fomos à base do futebol. Foi muito importante. E miúdos, pá, deixa-me só dizer-te isto, e a paixão é a mesma daqui, a paixão, e eu lembro perfeitamente, nós chegámos lá, chegámos na altura do Ramadão, portanto, como sabem, no Ramadão, que estamos agora também no período do Ramadão, os jogadores estão entre o pôr do sol e o nascer do sol, portanto, entre o nascer do sol e o pôr do sol não comem nem bebem. Então os treinos eram às 10 da noite, salvo erro, e quando eu pensei que iam estar pouquíssimos miúdos, né, porque era Ramadão, 10 da noite, pá, os miúdos se calhar esta hora já não vêm, opá, os miúdos vinham todos, uma paixão pelo jogo, uma intensidade muito alta, o querer treinar, correr, pá, uma satisfação enorme. Foi uma experiência, para nós, foi uma experiência fantástica para depois para o passo seguinte, sem dúvida. E nesse sentido, de ir à base, tenho aqui uma pergunta do Paulo Martins, que é sobre a periodização tática e como é que aplicam isto ao nível da formação. É uma pergunta bastante complexa. Colocá-los a jogar, não é? A jogar, é o que nós fazíamos, não é? É jogar. Nós maximizávamos o tempo. Muitas vezes, capitão, lá chamam os treinadores é capitão. Capitão Carlos, capitão Bruno, capitão João Mário e tal, capitão Johnny. Capitão, e treino físico? Não há treino físico. Treino físico, vão lá embora. De situações de jogo, para os miúdos a jogar. Capitão, mas só treinas 3 vezes por semana, vais treinar o quê? Mas queres treinar mas que físico é que tu queres treinar? Tens 1 hora para treinar. Treinas 3 vezes por semana, queres treinar o quê? Vais treinar o teu jogo, vais melhorar o teu jogo, melhorar as ligações entre os defesas. Pronto, eles no início um bocado de confusão, até que depois começaram a perceber claramente que era possível preparar uma equipa a jogar. Fundamentalmente foi isso, articular as coisas. É a melhor forma de preparar os jogadores. É por isso que às vezes nós na formação às vezes cometemos alguns erros de avaliação, porque vamos muito avaliar os melhores jogadores da formação e normalmente fizemos uma análise para os melhores jogadores da formação, vamos olhar para aqueles que distinguem pelas suas capacidades físicas. Normalmente é isto, é o jogador mais potente, o jogador mais rápido, o jogador que salta mais, o central mais alto que salta mais, este é que vai ser jogador, aquele é que vai ser o extremo, aquele é que vai ser o ponta-lança. E nós quando fazemos esta aferição aos 15 anos, aos 16 já estamos a fazer aferições diferentes. E aos 18, 19 anos, aqueles que aos 14 anos eram os grandes jogadores da formação, estão a jogar com todo respeito, no Porozinho e no Santa Marta de Penaguião. E os jogadores que eram os suplentes destes, que não se distinguiam pelas suas capacidades físicas, distinguiam-se muitas vezes pela sua capacidade de observação do jogo, de análise pela sua inteligência. Pela sua inteligência, são aqueles que depois aparecem a jogar na seleção nacional e estão a jogar em grandes clubes na Europa. Acontece isto com alguma regularidade. É que o aferir pelo lado físico é muito complicado. Às vezes, claro. Eu tinha lá um miúdo, a mim perguntaram-me lá na formação qual era o miúdo que eu mais gostava lá na formação. Fizeram-me esta pergunta. E eu disse, o miúdo chamava-se Ali. Para mim é o Ali. Eles ficaram a olhar para mim, e logo os árabes, né? Era para mim, uns aos outros. O Ali, quais Ali? Porque há lá muitos Alis, há muitos Mohamedes e muitos Ahmedes. 300 Ahmedes, 200 Mohamedes e 700 Alis. Portanto, quais Ali? O Ali do Sub-15, para mim, é um jogador. O jogador é muito parecido com o Guiara a jogar. Estás a ver? Muito parecido. Sob o ponto de vista esquerdino, técnica muito evoluído. O Guiara não era um jogador muito agressivo, não era um jogador sobre aquilo que se chama intensidade elevada, mas era um jogador de uma capacidade técnica absolutamente fascinante e de leitura do jogo. E este era um jogador parecido. Passava ali completamente despercebido. Não. Então, quais são os jogadores? Claro, era o mais rápido, o que salta mais e o mais forte. Eram os melhores jogadores, né? Que eu agora por acaso fui ver, já nenhum deles. Um apanhei-o a carimbar passaportes, um daqueles que eram os melhores jogadores está a carimbar passaportes, que outro dia foi lá aos Emirados, foi ele que me carimbou o passaporte. Outro se calhar está a trabalhar na polícia e o outro deve estar, já não deve jogar futebol, que eram os grandes potenciais jogadores. Claro. Antes de entrarmos aqui na questão do scouting e da análise, porque também o Carlos já falou da questão da detecção daquele que era o melhor jogador e por aí, tenho aqui uma pergunta do Mr. Renato Paiva, que pergunta se a sua ligação... 200 milhões, caralho. É um prazer ter uma do Renato.
Renato é ele amigo. diz. Renato, vou dizer-te uma Sim. coisa, o Renato Ele já tinha comentado a dizer que o comissário era o padrinho dele. não quer dizer que seja o padrinho, mas o Renato, conjuntamente com o Bruno, primeiro até acho que até foi o Renato, que me apareceu, bom, foi na mesma altura, também não é importante quem é que chega primeiro, que eles estavam sempre, os dois, o Renato e o Bruno, na altura que eu estava no Vitória Setúbal, eles foram ver os nossos treinos todos no Vitória Setúbal. E depois, eu até me arrepio, eu arrepio porque era engraçado, dois miúdos, ali sempre coisa, miúdos entre aspas, né? Sempre muito interessados, os dois muito interessados, e depois, quando a gente vai para o Belenenses, nós depois saímos do Vitória sobre o Belenenses, eles estavam sempre a ver os treinos no Belenenses também, foram acompanhar, iam para Lisboa também a acompanhar os treinos, eu fiquei sempre assim, estes dois vão ter que dar treinadores, não é por nos assistirem aos nossos treinos, Claro. Era fundamentalmente pelo empenho deles, pela atitude, pelo querer sempre melhorar e aprender, eu sempre disse, estes dois vão dar treinadores, e felizmente, pronto, está o Bruno, estão os dois no Benfica, né? E os dois a jogar grande futebol, fico muito contente. Sem dúvida. E o Mister já tinha dito que já lhe tinha mandado um abraço a dizer que era o padrinho futebolístico. Ele agora colocou uma questão a dizer que a sua não ligação direta a um sistema base tem a ver com a forma de ver o jogo na dinâmica de criação e ocupação de espaços, e se esta dinâmica acaba por dispor os jogadores em diferentes sistemas várias vezes durante o jogo, sendo prioritário ter a equipa junto a atacar e junto a defender. Corretíssimo. Está aqui uma interpretação de um treinador, é exatamente isto. Então, tem mais a ver, a colocação dos nossos jogadores, primeiro, tem a ver com o desencaixe do adversário. Né? Nós olhamos para um adversário e como é que vamos desencaixá-lo? E ao desencaixá-lo, nós partimos logo desse pressuposto que poderá ser assim. Mas se isto não funcionar, nós temos esta alternativa. E depois, em função dos espaços que aparecem, desde do nosso guarda-redes, eu não ia dizer sobre o nosso defesa, do nosso guarda-redes, que olha para o jogo e começa a perceber como é que se vai desmontar os adversários, se o temos que chamar num lado por ir para o outro, se vamos entrar pelo meio, se vamos entrar pelas zonas laterais, se vamos sair a 2, se vamos sair a 3. Isso depois é em função dos espaços que os adversários deixam. Os jogadores vão ocupar esses espaços racionalmente e vão procurar as alternativas se eles não os souberem, porque as alternativas estão treinadas, mas não estão robotizadas. Nós não dizemos que se neste jogo falhar isto, vamos fazer aquilo. Não, os jogadores, em função da dinâmica do treino, percebem claramente se isto não está a funcionar, nós vamos ter que buscar esta solução ou aquela solução. E depois está tudo em cadeia, está tudo ligado, não é? Porque se há um médio que vem para a linha dos centrais, vai abrir um buraco no meio campo, nós jogamos com 2 médios, vamos ficar só com 1. Portanto, vai ter que ser preenchido este espaço, não é? Portanto, vamos perder jogadores entre linhas, mas não perdemos, porque se vier um jogador buscar entre linhas daqueles que normalmente estão para compensar e fazer a ligação ao meio campo, há de haver um ala que vai jogar entre linhas, por exemplo, ou um ponta-lança que vem para a posição entre linhas. Isso nem é preconizado, porque pode ser um, pode ser outro. Portanto, é aquilo que o jogo ditar, digamos assim. E o jogo não é caótico, porque ele é treinado, mas nós procuramos o máximo treinar o caótico do jogo. Portanto, o caos do jogo. Portanto, é a ordem dentro do caos. Isso. É procurar a ordem em função da caos. Mas o caos, quem o provoca, é imprevisível. Não somos nós que provocamos o caos. Quem provoca o caos é o adversário, certo? O caos é que está a criar a desordem. O adversário é que está a criar a desordem, está a criar o caos. Portanto, se ele cria a desordem, cumpre-nos a nós, né, criar a ordem, né, certo? E quando eles procuram encontrar a ordem, a gente busca a desordem outra vez. Portanto, o jogo basicamente é isto. Isto, pronto, tem que ser treinado, obviamente. Né? Isto exige alguma capacidade, sem dúvida nenhuma, mas o Rio Ave está a conseguir jogar a esse nível, ou pelo menos conseguiu jogar a esse nível, e eu fico muito satisfeito. Sem dúvida, e os resultados falam por si, e a qualidade do jogo também. Mesmo que os resultados, desculpa, deixa-me interromper, mesmo que os resultados não fossem os melhores, se a minha equipa estivesse a jogar, e oxalá, pronto, isto é o que eu digo, agora vai ser uma incógnita em função desta paragem, nós não percebemos como é que isto vai recomeçar, e pronto, o trabalho que nós temos feito, nós não temos feito só trabalho de zoom, a dizer aos jogadores para se tirarem para o chão, fazer abdominais, etc. Nós temos trabalhado no zoom também questões táticas, temos feito trabalhos táticos através das conferências que temos tido com os jogadores, e para reavivar memória daquilo que fizemos e daquilo que queremos fazer. Agora, se a equipa não conseguisse resultados e estivesse a jogar este nível, eu estava satisfeito, garanto a ti que estava satisfeitíssimo na mesma, porque a proposta era ousada e pronto, e acima de tudo era importante que ela funcionasse.
Não, porque depois também entra aqui a questão da, digamos, da aleatoriedade do jogo, que é a bola que vai ao poste e vai para fora, a bola que vai ao poste e dá gol, não é? E são coisas que depois não conseguem controlar. E se Sim, mas vocês têm a vossa ideia bem fundamentada e chegarem lá, depois são esses pequenos pormenores que é a questão dos resultados, mas a ideia está lá e é bem presente e é de qualidade. Mas a bola bater no poste e entrar dá muito trabalho. Dá Claro, muito claro, é isso que eu trabalho. estou a dizer. Eu, Exato. em determinada altura, eu nem sei se foram vocês, se foi o Goal Point. Acho que foi o Goal Point que fez essa estatística. Vocês é o Goal Point, não estou a dizer a nenhuma asneira, para não. Chuva O vosso site qual é? é Desculpa, o Pro de Scout. análise. Pro Scout. Eu ia dizer Goal Point, mas não sei se é Pro Scout. Opá, não, passa publicidade. Mas Sim, sei sim, que sim. uma dessas situações que eu vi, a meio da época ainda, o Rio Ave era a equipa que mais golos, mais oportunidades de golo flagrante criava em determinada altura. Mas é engraçado que era das equipas que tinha menos cruzamentos, ou das equipas que tinham menos cruzamentos, mas era das equipas que mais oportunidades de golo flagrantes criava e não concretizava. Nós tínhamos um índice de concretização em determinada altura que não era grande coisa. Pronto, e veio a melhorar depois com o decorrer do campeonato. Mas foi mais focado na questão da análise qualitativa, digamos assim, mas também já vamos falar desta parte e fazendo já ponto para a parte da scouting e da análise. Perguntar como é que se deu, por exemplo, a contratação do Taremi, que é um jogador formidável para o patamar, não descurando naturalmente o Rio Ave, mas é um jogador de uma qualidade fabulosa e que só chega à Europa agora. Como é que descobriram o Taremi? Como é que o convenceram a ir para o Rio Ave? Bem, eu conhecia da altura ele jogar na seleção do Irão, porque gosto de Carlos Queiroz, evidentemente que agora sigo também a seleção da Colômbia, onde ele está, eu gosto de seguir as equipas e já o conhecia dessa altura. Mas depois há aqui um momento mais próximo. Eu fui a um convite de uma pessoa para ir visitar a Aspire no Qatar. Eu estive lá uma semana e tive a oportunidade de ver 2 jogos. E um dos jogos o Taremi jogou. E estive a vê-lo jogar. E ele encantou-me, e vi um jogo também da Liga Asiática, encantou-me também um guarda-redes iraniano. Tinha gostado dos dois. Entretanto, quando viemos para Portugal, aparece o nome do Taremi. Eu não te posso precisar por onde, talvez pelo André Vilas Boas, mas aparece o nome do Taremi. Sim. E eu digo logo, foi uma situação idêntica do Lucas Piazão. E eu quero esse jogador, se houver possibilidades, vamos buscá-lo. Então, pá, foi um trabalho do caraças, vou-te dizer, pá, porque eu pedi ajuda ao Carlos Queiroz pediu uma grande ajuda ao tradutor dele da altura, que deu uma grande ajuda também. Pá, eu ligava muitas vezes para o tentar convencer, ele estava no Irão, para tentar convencê-lo, explicar-lhe o que era o campeonato português, babapéu, Rio Ave, uma equipa que serve trampolim, etc. Pá, foi muito difícil convencê-lo, mas mesmo muito difícil. Nós tivemos, salvo erro, mais de um mês para tentar trazer o Taremi. Até que em determinada altura fez luz verde e o Taremi veio. Pronto, o Taremi, situação do jogador iraniano, qual é a dificuldade? A dificuldade, e vamos ser claros, há sempre dúvidas, né? Há sempre dúvidas quando tu olhas para um jogador que faz bem num campeonato asiático, mas depois para fazer o transfer para a Europa, é esta a dúvida que suscita a toda a gente. Né? Porquê é que eu insisti muito? Porque a dúvida pode ser atenuada pelas características do jogador. E qual eram as características do jogador? Um team worker. Joga muito bem em apoio. Joga muito bem em ruptura. Rápido. Forte no jogo aéreo. Ainda não me mostrou em Portugal, mas é muito forte no jogo aéreo. Garanto a ti que ele é muito forte no jogo aéreo. Sim. Porque nós não utilizámos muito cruzamentos no nosso jogo. Porque se utilizássemos cruzamentos, ele já tinha feito muitos gols de cabeça. Não fez nenhum ainda, até o momento, acho eu. Um jogador com um bom caráter. Tudo de pedigree de jogador de equipa grande. Este jogador tem que funcionar em Portugal. Tem que funcionar em Portugal. Ele tem tudo para funcionar em Portugal. Então, pronto, fomos com insistência e conseguimos trazê-lo. Obviamente que isto é sempre um risco, mas há riscos e riscos. Este é um risco calculado, porque Claro. as características do jogador. Agora, difícil às vezes, não vou puxar a brasa à minha sardinha, ou melhor, vou puxar. Às vezes é dar a missa depois dela estar feita, né? Portanto, dar o resultado ou fazer o comentário depois do jogo está feito, né? Ou fazer a análise do jogo está feito. Antes do jogo é que é difícil. E apostar num jogador destes não é fácil, muitas vezes não é fácil, porque há um grau de incerteza muito grande. E eu próprio também tinha as minhas dúvidas, né? Mas as minhas dúvidas
eram muito reduzidas em função daquilo que eu te disse, da análise que fizemos do jogador, né? Claro. O Flávio Sousa está aqui a fazer uma questão muito interessante, que é, ele pergunta se conseguiu transportar da Inglaterra aquele papel de manager que existe aqui nos clubes ingleses para o Rio Ave, ou seja, ter um maior poder de decisão a nível de contratações e a montar o plantel à sua imagem, ou acha que isto em Portugal é algo complicado de implementar? Eu já fui manager em Portugal. Eu, quando estive no Vitória de Setúbal, no ano que vencemos a Taça da Liga, eu fui manager. O presidente António Costa, o presidente António Costa, convidou-me para ir para o Vitória de Setúbal. Na altura, a Vitória estava perto da bancarrota, não havia dinheiro. Ele disse-me a mim: Mister, você contrata jogadores dentro deste plafond, pá, aquilo dava 4.000 euros por cada jogador, 5.000 por aí. Não tenho dinheiro para pagar empresários, 0 comissões, não tenho dinheiro. Você arranja jogadores, opá, faça a equipa e esteja à vontade. Então eu fui trazendo, fui contactando, fui trazendo, na altura o Pitbull, o emprestados do Braga, do Porto veio o Pitbull, veio o Gama, do Braga veio o Filipe Gonçalves, o Eduardo, o Mateus, salvo erro esses. Jogadores da segunda Liga, o Jorginho, outros da segunda B, fomos buscar jogadores ao Brasil, fizemos uma equipa e o presidente chegou no primeiro treino e disse assim: atenção pessoal, está aqui a equipa do Vitória de Setúbal, o treinador, como vocês sabem, é o Carlos Carvalhal, e eu não tenho tempo para isto, não percebo nada disto. O que eu vos garanto é que eu vou pagar os vencimentos todos ao final de cada mês. Eu não vou falhar, para trás não sei se vou conseguir pagar, mas eu a vocês vou-vos pagar. E estarei aqui no final da época para vos cumprimentar. Faça uma boa época. Foi-se embora e pá, pronto, e começar o trabalho. Portanto, eu fiquei no fundo encarregue, foi o manager, aí senti-me um manager. Correu muito bem a época, ganhamos a Taça da Liga, meios finais da Taça, fomos à Europa, pronto, foi um ano absolutamente fantástico e o clube revitalizou-se outra vez. Depois disso tive a função de manager também no Sheffield Wednesday, sim. Não nas contratações, que eu não gosto de mexer em dinheiro, mas a minha função era de manager. Não se fazia nada na academia, não se comprava um sabonete nem um papel higiênico sem eu assinar. Portanto, fiz o meu papel de manager também no Sheffield Wednesday. No Rio Ave, eu sou manager perante a minha equipa técnica, não sou manager para cima. O Vilas Boas é o diretor desportivo, o Marco Aurélio é o diretor-geral, depois o engenheiro Edmundo e o presidente António Campos é que no fundo fazem toda a gestão do clube. Evidentemente que as contratações foram todas com a minha assinatura, com o Luz Verde, obviamente que sim, todas elas. Mas foi um trabalho de equipa, digamos assim. Agora, eu faço a minha função de manager dentro da minha equipa, sim. Ou seja, eu sou o responsável máximo, obviamente, pelo trabalho todo, mas tenho o meu trabalho muito mais entregue do que há 20 anos atrás. Os meus adjuntos, eu gosto que os meus adjuntos sejam treinadores, tenham intervenção no campo. O Luís Nascimento é um treinador dentro do campo. O João Mário é um treinador dentro do campo, assim como o Gama é um treinador dentro do campo, e como o Meireles é treinador dentro do campo, e o César é um treinador do guarda-redes dentro do campo também. Nós trabalhamos todos em cooperação, mas eu intervenho nos exercícios se tiver que intervir. Normalmente, quando preparamos a semana, no início eu tinha mais intervenção, agora tenho menos, porque já trabalhamos quase por sinais de fumo. Vai acontecer isto, a equipa joga assim, nós jogamos assim, tivemos este problema, fundamentalmente para a nossa equipa, nós temos que melhorar isto. Por exemplo, é sempre uma preocupação minha na posse de bola, é por isso que nós temos esses números também dos passos verticais, porque é sempre uma preocupação muito minha. Nós estamos a andar muito bom. Se sentir que a nossa equipa anda a fazer posse de bola pela posse, e eu no início da semana já estou a dar na cabeça ao João Mário e ao Luís Nascimento, temos que treinar mais passos na frente, passos também em profundidade, alternar o jogo, temos que fazer mais passos, não tantos verticais, mas às vezes passos mais largos, porque o nosso jogo está a ficar muito viciado na posse e nós não queremos este jogo, estou sempre a martelar na cabeça. Então a preocupação logo do Luís, normalmente o Luís, ao fazer o planeamento com o João Mário, veio logo com a proposta de quarta-feira assim, quinta-feira a isto, você disse isto, eu digo você, não gosto muito de você, mas eu estou a você, pronto, já o Bruno é a mesma coisa, faz uma confusão do caraças, mas pronto. Você disse isto, preparamos este exercício, isto aqui, normalmente, nas últimas
100 unidades de treino é tudo de cruz, siga. No início, uma outra retificação, agora estamos identificados e vamos para o trabalho. E depois a intervenção no treino é mais ou menos em função do momento da equipa, do momento do treino, daquilo que estamos a treinar, dependerá mais da minha intervenção ou menos, mas eu gosto de estar cada vez mais na posição de manager, de estar a olhar, a ver, a verificar, estar dentro do treino, mas estar mais como observador, cada vez mais. Muito bem, e nós temos aqui... Diga. As respostas são muito longas, mas desculpa lá, mas... Não, à vontade. Está sozinho fechado em casa, aqui não está confinado, só fala com a mulher. Quando se aproveita uma situação destas, um gajo solta, sai como os cãezinhos estão presos. Estão presos, um gajo solta, abre o portão, os gajos começam a fugir, pronto, é um bocadinho isto. E as pessoas também agradecem, que temos à volta de 400 pessoas a verem isto neste momento, e as pessoas também agradecem esta partilha e passar o tempo que não tem mais nada para fazer. Se tivessem alguma coisa a fazer, não estavam aqui a Não, estavam. De certeza. O Zezé Bacelar pergunta como é que é a vossa relação com o departamento de scouting do Rio Ave. E como é que analisa? Eu também sei que o departamento foi reformulado agora recentemente. Como é que tem sido essa vossa relação entre equipa técnica e departamento de scouting? É uma relação boa. No início, evidentemente, que ela estava a Laranjeira no início, mas depois a Laranjeira saiu, entretanto. Já sofreu alterações, gente muito competente, nós temos gente muito competente no scouting, nós temos um excelente diretor desportivo, nós temos um excelente presidente, eu não tenho necessidade de estar a puxar o saco, já na minha idade, já tenho alguns disputos, mas o presidente é gente boa, o Sr. Edmundo é fantástico engenheiro, o Marco Aurélio é uma pessoa extremamente conhecedora do futebol português, há muitos anos, sempre como diretor de comunicação, mas está há muitos anos no futebol, uma pessoa de uma perspicácia também muito grande e extremamente organizado, que montou também um bom departamento de marketing, de comunicação. E o Vilas Boas foi uma surpresa muito grande. O André Vilas Boas é um excelente diretor desportivo, muito conhecedor do mercado, tem uma ideia boa, sabe perfeitamente o que é um jogador para o Rio Ave, onde é que se pode também ir buscar um jogador que está adormecido e que nós podemos fazê-lo despertar. Acaba por ser muito fácil trabalhar com esta gente. O departamento de scout, eu trabalhei mais no início, quando foi para preparar a época. No meio do ano nós tivemos só necessidade de um reajustamento, porque conseguimos o jogador que eu queria, fiquei extremamente feliz, ou os jogadores que eu queria. Eu gostava de ter o Muserati, era o médio que eu queria, portanto acabou por ser possível, mas eu queria o Muserati mesmo, portanto, era um jogador que eu aprecio desde que o vi a primeira vez jogar. E queria também o Dalla, porque já queria o Dalla no início da época, não foi possível no início, portanto, conseguimos os dois jogadores, não houve muita necessidade, não havia muito trabalho, digamos, para o departamento de scouting. E eu termino o contrato no final da época, não sei para onde é que vou, não sei se vou ficar cá, se vou em Portugal, se fico no Rio Ave, se vou para fora, não pensei nisso, acho que nem é a altura para ninguém pensar nisto, porque nós não sabemos sequer o que é que vai acontecer daqui a umas semanas. A seu tempo logo veremos, mas de certeza absoluta, e se não tenho dúvidas nenhumas, que neste momento o departamento de scouting, porque eu já falei uma outra vez com o André da situação, já está a trabalhar fortemente para reforçar a equipa para a próxima época, portanto, e o clube está muito bem articulado. Sem dúvida. Agora, fazendo uma questão mais ligada à parte da análise de quantitativa, eu também já vi algumas opiniões do Carlos a dizer que hoje em dia existe muito excesso de informação e aquilo que é demais também acaba por ser prejudicial, de certa forma. A minha questão é perceber como é que vocês trabalham esta parte da análise dos dados, como é que fazem a filtragem da informação que depois devem passar em termos individuais e coletivos. Ora bem, eu vou dar um exemplo. Nós quando chegámos ao Swansea, nós fomos para um jogo e nós chegámos numa quarta-feira e até fizemos a viagem de noite, não dormimos e fomos diretamente para o treino na quarta-feira, porque tínhamos jogo na quinta, no sábado no Watford, e quarta era o dia que nós conseguimos fazer um treino aquisitivo e nós queríamos já preparar a equipa para jogar contra o Watford. Já tínhamos visto o Watford, tínhamos visto a nossa equipa, havia coisas que queríamos treinar e era o dia que podíamos fazer isso, e não tivemos muito tempo para tratar de muitas coisas, né? Pronto, reuni com o pessoal administrativo, com o pessoal de apoio, lembro perfeitamente, e com toda a gente, logo a seguir ao treino,
e pedir-lhes a eles para dar um refresh na equipa, aos jogadores, aos cozinheiros, ao pessoal da rouparia, do departamento médico, reunir com essa gente toda para mudar o mood dos jogadores e que eles eram muito importantes para conseguir fazer esse mood. Só depois à tarde é que assinei. Até à tarde, depois resolvemos problemas burocráticos e acabei por assinar. Mas para dizer o seguinte, que quando fomos no jogo para o Watford, não havia, nem 2 autocarros chegavam para levar o pessoal todo, que estava lá pronto para ir para estágio, para ir para Londres. Porque era tanta gente que eu nem os conhecia. Tinha de pai 30 pessoas à volta da equipa, desde o pessoal do GPS, do Sport Science, do Fitness, mas sem exagero, eram pai umas 30 pessoas. E evidentemente eu depois pedi ajuda lá ao Nelson Jardim, que era um português que estava lá, que era o braço direito do presidente, e depois selecionámos as pessoas que tinham realmente que ir para o jogo e acabámos por, logicamente, incorporar só as pessoas que estavam perto. Mas o Bruno, que é uma pessoa muito perspicaz e que cuida muito destas coisas, é uma situação que eu às vezes, não é que me desleixe, mas não olho muito para este lado, eu gosto mais do lado do futebol, do jogo. Se eu mister, nós vamos ter aqui 30 gajos que vão ficar ali a olhar para nós. Se a gente não ter estes gajos a trabalhar, vão começar a dizer mal de nós. Porque é assim, vão começar a dizer mal de nós. Então, o trabalho foi colocar aqueles 30 pessoas que lá estavam a fazer trabalho que lhe fosse útil para nós, dentro da análise, dentro da análise de jogo, dentro do Sport Science, etc, etc. Pronto. E então, foi não negligenciar as pessoas, porque toda a gente é importante, não negligenciar o trabalho de cada um, mas sim tentar, dentro daquilo tudo, e buscar exatamente aquilo que nos interessava e que era importante para o nosso jogo. E aí sim, isso para responder à tua questão, há demasiadas coisas à volta de uma equipa de futebol? Há. E eu vou dar um exemplo. Nós fomos fazer eu digo até a equipa, foi com o Norwich. A minha palestra do Sheffield Wednesday para jogar contra o Norwich, quando fomos jogar com o Norwich, foi um vídeo que tinham colocado 15 dias antes sobre o trabalho dos jogadores do Norwich. Isto sem qualquer ponta de crítica, mas foi isto, eu vou dizer o que foi. Sim. O que foi. Portanto, é o que foi, ponto. Então eu mostrei aos jogadores o vídeo, e o vídeo era assim, os jogadores do Norwich chegavam à academia, uma academia XPTO, a nossa era uma porcaria lá no Sheffield Wednesday, ainda continua, agora mais ou menos, mas na altura era muito arcaica, o clube tinha parado no tempo, só tínhamos 2 relevados, e jogava a equipa de sub-23, não interessa, ok, whatever. Os jogadores entravam, picavam a orelha, iam-se pesar, mediam as pregas, faziam não sei o quê, faziam um xixi para a coisa. E iam-se equipar, iam fazer elásticos, iam fazer não sei o quê, não sei quanto, para quê, depois vinham, entravam dentro do campo iam fazer mais não sei o quê, não sei o que mais, e depois, fez-se luz, ao fim o vídeo demorava 5 minutos, ao 3 minutos e meio, vi uma bola. E os gajos a conduzir bola, mas com uma bola a fazer acelerações. Para a frente e para trás, e acelerações e o caralho. Depois terminou, outra vez elásticos, mais não sei o quê, mais não sei quando, mais GPS, mais coisa, mais não sei o quê, almoçar, e depois os gajos iam embora. Eu mostrei o vídeo e disse assim, meus amigos, se isto é o Norris, nós temos que jogar 20 vezes melhor do que eles. Foda-se, se eles treinam assim, nós temos que ganhar estes gajos fácil, portanto vamos jogar porque nós vamos ter que ganhar este jogo. Ganhámos 5-1 por acaso, mas a minha palestra foi esta. Faziam tudo menos jogar a bola, aquilo que eu vi era tudo menos jogar futebol, menos preparar uma equipa para jogar. E às vezes, o que pode acontecer às vezes, que é isto que eu sou crítico, é que muitas vezes, e com todo o respeito por toda a gente que me está aqui a ouvir, mas eu assumo o que estou a dizer, toda a gente é importante, mas às vezes confunde-se o acessório com o fundamental. E isto é que é grave. As pessoas, em função do trabalho que estão a fazer, às vezes conseguem convencer um presidente menos atento que o meu trabalho, se não for bem feito, e se o treinador não der importância a isto e não dispensar aqui 30 minutos para isto todos os dias, os jogadores não vão estar fisicamente prontos para jogar. E está a tramar as pessoas. Não é assim. Claro. O trabalho é importante, mas é importante dentro do que o treinador está a preconizar para fazer. E eu, quando cheguei ao Rio Ave, tinha lá tenho o Nuno e tenho o Rodolfo. E vieram ter comigo. Mister, nós estamos habituados a fazer isto. E eu disse-lhes, olha, isto fazem, tudo o que for trabalho aquisitivo, não fazem. Mister, mas há aqui jogadores e tal, um ou outro, quem é que se... este aqui, ok, mas este já fazem há 5, 6 anos, vamos respeitar.
Sim, senhor. Fazem há 5, 6 anos, sentem-se bem, vamos respeitar, não vamos cortar. Agora, jogadores novos, jogadores que estão aqui, trabalho aquisitivo fora do campo, não. Trabalho compensatório, trabalho que é importante, que eu classifico de importantíssimo. O trabalho que o Nuno faz e o que o Rodolfo fazem é importantíssimo, é o nosso Sport Science. E eu, se puder, amanhã, levo-os comigo. Nunca lhes disse isso a eles, porque são, além de serem excelentes profissionais, são excelentes pessoas, mas eu não fui na filosofia deles, naquilo que eles me quiseram, obviamente, apresentar como trabalho deles. Não fui. E o que é que eu fiz? Eu adaptei, ou melhor, tirei o máximo deles em função daquilo que eu necessito. E são pessoas fundamentais. Aliás, uma das necessidades que eu tenho quando a gente recomeçar, se a gente recomeçar no dia 4, eu rapidamente disse, eu preciso do Nuno e preciso do Rodolfo para fazer os trabalhos de pré-ativação, os trabalhos de compensação, etc., porque são fundamentais. Agora, trabalho aquisitivo, não. Isso não. Isso tem que ser, é um trabalho completamente distinto. Isto para dizer o quê? Que tudo é importante. É importante dentro de respeitarem a filosofia do treinador e perceber uma coisa, o fundamental é o jogo, é jogar, é as ligações emocionais, as ligações entre os jogadores. E isto é futebol, isto é com o futebol. Se pudermos melhorar, ok, tudo bem, vamos melhorar com as estatísticas, com o GPS, com o Sport Science, com toda a gente. Toda a gente bem-vinda. Agora, não confundir o fundamental com o acessório. Agora, quando se troca o fundamental, o acessório pelo fundamental, está tudo estragado. É uma questão de tempo. Até o treinador ir de patins. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque é muito fácil chegar à beira de um presidente e convencê-lo pelo outro lado. Se quiseres convencê-lo pelo outro lado, um presidente menos atento, obviamente, menos conhecedor, o presidente do Rio Ave não é fácil de enganar, porque já tem muitos anos disto. É muito fácil, acaba porque tu vendes um número, tu vendes uma estatística, vendes um número, e os números são objetiváveis, enquanto o jogo é aleatório, o jogo não tem um grau de aleatoriedade muito grande, não é quantificável. Portanto, é muito mais fácil tu tentares convencer alguém pelos números, pela quantificação, do que Agora, deixa-me só dizer-te isto. GPS, por exemplo, o Chico, que é o Francisco, excelente profissional, temos um excelente profissional de GPS, excelente, Chico. Imagina que não foi o caso, mas já foi num caso antes, num clube anterior. Tem GPS. Meu lateral direito, imagina, Inglaterra, que é normal, fez 12 km no jogo. E o lateral esquerdo só fez 8. E bem, o gajo de GPS, logo nos primeiros vezes, quando não me conhecia, com as mãos na cabeça, nós temos aqui um problema. E por acaso a gente nem tinha ganho. Acho que até tínhamos perdido esse jogo. O lateral direito, o Jacante, não sei o quê, mas o Daniel Podil só fez 7 km. Isto não pode ser. E assim, e depois? Mas o Daniel Podil jogou melhor do que o Jaque. Não, mas não sei o quê, você não vê o desequilíbrio, um tem 12, outro só correu 7, está uma diferença aqui muito grande. Pois, mas é que o Daniel estava a fazer quase o terceiro defesa, e muito rápido, estrategicamente, ele tinha um posicionamento mais interior e mais fixo. E o Jacante tinha que fazer o corredor. O Jacante fez 12 minutos, 12 no corredor, não fez nenhuma assistência, os cruzamentos foram tudo uma grande porcaria. Em termos qualitativos, ele não rendeu absolutamente nada. E o Daniel cumpriu muito bem aquilo que nós lhe dissemos. Portanto, eu estou muito mais satisfeito com o rendimento do Daniel do que com o Jaque. Portanto, isto são diferentes interpretações. Agora, perguntar-me a mim, é importante o GPS, é importante saber como correu o 12 ou correu o 7? É fundamental? Não é. Não é fundamental. É acessório. Claro. Não, e depois tem a ver com o enquadramento dos dados naquilo que é o jogo. Claro. Que era o exemplo que o Carlos estava a dizer agora. Temos aqui uma pergunta do Marcelo Papo que fala precisamente sobre se existe, o Carlos já referiu isto, da sua equipa técnica, da necessidade de renovar e depois deles ganharem asas e voarem. O Marcelo Papo pergunta isso, se existe a preocupação dentro da equipa técnica, numa perspectiva de perceber as ambições de cada elemento e ajustar as suas funções consoante isso. Não, é muito claro. Olha, eu só para dizer o caso do Bruno, que foi o último, né? Sim. O Bruno, tínhamos trabalhado no Al-Ahly, depois o Bruno veio para Portugal, teve um ano em Portugal e tínhamos escrito também, feito um livro, publicámos um livro e na altura eu disse a ele, olha, no próximo trabalho, se houver possibilidades, tu vais começar a trabalhar connosco, era porreiro isto e tal. Para mim era um fator de aprendizagem. Prontos, Bruno com já elevadas competências,
sem uma vivência de futebol profissional. O Bruno levou umas duras no início, levou umas duras, 2 ou 3 duras levou. O Luís não levou, e eu estou convencido que o Luís não levou porque o Bruno falou com o Luís, de certeza. Tenho quase a certeza absoluta que eu estava mortinho no Isa, estava a dar uma dureta ao Luís, mas não consegui dar uma dura ao Luís ainda, estamos quase no final da época. E foi pelo Bruno, de certeza absoluta, fez o trabalho de casa. Exatamente. O Bruno levou uma ou 2 duras, duras de circunstância, obviamente, né? Na dinâmica, fundamentalmente na dinâmica sim. Da formação, o futebol profissional é um bocado diferente, nas paragens, entre exercícios, né? Pronto, mais por isto, por situações até pontuais. Bruno, vamos embora, estamos a dormir, vamos embora, que é isto? Pronto, está tudo a andar. Mas evidentemente que é para sentir a necessidade de pôr as coisas num ritmo completamente diferente, é normal, né? E o Bruno, a ideia do Bruno era andar 2, 3 anos connosco, no mínimo 3 anos. E ao fim de 3 anos, ou quando ele entendesse, mas no mínimo 2, 3 anos, o Bruno sairia da equipa técnica para se lançar como treinador sozinho quando ele o decidisse. Aliás, eu disse sempre isso, a decisão vai ser tua, não vai ser minha. Quando tu decidires, só tens é que me avisar com algum tempo, avisa-me com algum tempo e não há problema absolutamente nenhum. Tu vais voar quando tu quiseres. Portanto, felizmente ele cumpriu os 3 anos connosco, foi bom. A partir daí houve esta situação, ele tinha um miúdo pequeno, a situação do Benfica B. Claro. E do qual eu lhe disse ao Bruno, está à vontade, não há qualquer tipo de problema, vai ser feliz e tens todas as condições para ser um grande treinador e é isso que tens de fazer agora. O Luís Nascimento está na mesma esteira, está na primeira época. Eu acho que o ideal para ele será no mínimo 2, 3 para ficar connosco, porque são vivências diferentes, circunstâncias diferentes, e a partir daí o Luís vai ser treinador também. Portanto, já não há novidade nenhuma. O Luís, quando entender, ou quando nós entendermos, ou quando a gente falar sobre isto, ele vai ser treinador, e vai ser um grande treinador também, não tenho dúvidas nenhumas. E a seguir ao Luís, há de vir alguém também para a gente preparar e ajudar a ser um bom, a trazer coisas e a levar coisas. Mas isto é bom porque renova, né? 3 anos Claro. 3 anos no futebol e na vida é muito tempo, e 3 anos há muitas coisas que mudam e estamos sempre atualizados, né? E lançar desafios novos. Sem dúvida. Aqui uma última questão nesta área. O João Nicolau pergunta como é que a equipa técnica trabalha todo o processo de prevenção de lesões, bem como o treino pós-jogo, né, dentro desta área da recuperação ativa. Bem, nós fazemos isto de preparação logo com a nossa metodologia. Nós, dentro da semana, procuramos não repetir cadeias musculares, centros nervosos, procuramos sempre alternar centros nervosos nos diversos dias da semana. Portanto, isto é fundamental para não termos fundamentalmente não ter lesões musculares. Portanto, isto é um aspecto também importante. Outro aspecto que nós damos importância é às recuperações. Portanto, as recuperações pós-jogo, que pode ser 2 dias, pode ser às vezes 3. Pode ser às vezes quase a bater no quarto, depende da nossa perspectiva, da nossa percepção e também dos dados que nós temos na nossa mão. Portanto, isto é muito importante na prevenção de lesões. E depois há o trabalho também de campo, que é trabalho feito pelo Rodolfo e pelo Nuno, um trabalho de prevenção de lesões, de core, de diversos, um trabalho que a maior parte das equipas hoje em dia já também o faz, obviamente, ou fazem, de certeza absoluta. Em que potencia, e eu estudo também, por que não dizê-lo, de um outro jogador que tenha, sei lá, em determinada altura o Diego apresentava sempre algumas queixas nos gêmeos. Eu falei com o Bruno e com o Nuno e com o Rodolfo e disse: temos que fazer aqui um trabalho de prevenção dos gêmeos do Diego, porque ele está a apresentar volta e meia, aparece aqui sempre com umas queixas e temos que fazer algum trabalho de reforço aqui nesta zona. Pronto, este tipo de situações fazemos-lo sempre e depois há também o trabalho pós-jogo, um trabalho mais de descompressão articular, de mobilidade articular, etc., que eles o fazem conjuntamente com um muito bom, é o que eu digo no Rio Ave, não há muita gente, mas a gente que está é competente, gente boa, que é importante também, e gente que percebe muito, que é os casos dos fisioterapeutas, o Pedro, o Diogo e o Zé Teixeira, que são mais o doutor André e o doutor Pedro, gente de muita capacidade que nos ajuda, nós no fundo trabalhamos todo em equipa, né? Claro. Estamos a chegar ao final e por mim ficámos muito mais tempo aqui a falar, que é um gosto enorme. Vais pagar mais 400 euros.
mais maior. Não. Acho que é. Mesmo para terminar, tenho aqui uma pergunta sobre, do Walter Pinheiro. Perguntar ao Mister qual é que é a principal competência que um treinador principal deve ter no alto rendimento. No alto rendimento, no baixo rendimento e no rasteiro rendimento é sempre a liderança. É sempre a liderança. Deixe-te ser líder. Deixe-te liderar. Saber de liderar. E liderar não é gritar. Liderar é fazer seguir. Claro. É fazer as pessoas seguirem-te. Fazer as E pessoas também saber seguirem-te. delegar. E o líder não tem que ir à frente. O líder pode ir atrás também. E pode ir atrás. Pode ir atrás a ver, não tem que ir à frente para as pessoas o seguirem. Muitas vezes pode ir atrás do grupo e ver o grupo a partir de trás também. Mas a liderança é fundamental. E depois, evidentemente, há um sem número de coisas hoje em dia de atributos que é necessário, desde a boa metodologia, uma boa ideia de jogo, motivar os jogadores, compreender compreender um atrito, saber lidar com uma questão que te aparece sempre num balneário, do qual a mim no Rio Ave demorou muito tempo este ano a aparecer, uma situação disciplinar, a mim demorou-me este ano, eu estou mortinho que elas me apareçam logo na primeira semana ou segunda, e fundamentalmente, eu tenho uma sorte, eu sou um treinador cheio de sorte, pá. As minhas questões disciplinares aparecem sempre com os melhores jogadores, e logo no início, quando eu chego. Aliás, quando eu cheguei ao Swansea, no primeiro dia de trabalho tive a minha intervenção disciplinar. Dois dos melhores jogadores da equipa. Quase que andaram a batatada um com o outro, acho eu. Até chegaram a andar a porrada um com o outro. Ainda houve ali um soco ou outro entre um e outro. Maravilha, fico todo contente. Todo contente. Porque aí marcas a tua posição. E mais vale marcares a tua posição e intervires sem qualquer tipo de receio sobre os melhores jogadores do que marcar com um sub-18 ou um sub-19 que está a treinar com a equipa principal, né? Portanto, isso esvai-se um bocadinho, que te dá a ideia que está a agir porque ele é miúdo, que se fosse comigo tu não fazias isto, né? Então, mais vale que seja com os jogadores mais importantes. E, por acaso, aqui no Rio Ave, aconteceu muito tarde, muito mais à frente, com um jogador também importante na equipa, uma questão de jogo, de ter respondido numa questão de uma chamada de atenção, de ter levantado um braço, malditório que levantou o braço, que evidentemente que tive que ir para cima dele, mas pronto, mas serve de exemplo depois para os outros, mas pronto, mas esse momento os treinadores têm que estar preparados sempre para esse momento, mas fundamentalmente a questão da liderança, acho que é tu não consegues ser treinador se não fores líder, claro. Não tens hipótese nenhuma. Uma última questão, mesmo para fechar, e para não pagar também os 400 euros da meia hora extra. Vamos obrigar a parte financeira. Sim. Vou juntar aqui duas questões. O Carlos já referiu que tem contrato até ao final da época e disse que também ainda não pensou sobre o que é que vai fazer na próxima época, mas isto é um pouco, estas duas questões é mais sobre as expectativas futuras que ainda tem na sua carreira e que ainda esperemos que sejam muito mais anos. O Bruno Dias pergunta que depois de passar por tantos projetos e países diferentes, com uma carreira já tão preenchida, quais é que são os seus objetivos e sonhos em termos de futuro? E a minha pergunta é também se ainda sonha em voltar à Inglaterra e nomeadamente à Premier. E o Bruno também ainda acrescenta se, sendo o treino o foco principal da sua ideia de jogo, se era possível vermos o Carlos a treinar uma seleção nacional. Ora bem, primeira questão. Eu amanhã passo a publicidade, vai ser uma entrevista minha no Jornal Record, muito longa, em que as pessoas vão, se calhar, quem está aí, quem vai ler, vai perceber, quem tiver esse interesse, vai perceber as minhas motivações e os erros que foram cometidos ao longo da minha carreira, né? Porque eu cometi erros de escolha também, obviamente, erros de processo. Houveram decisões que foram desportivas, houveram decisões que foram financeiras, sem dúvida nenhuma, e eu assumo-as todas. E sei perfeitamente, a minha carreira tem sido algo irregular, porque ela não tem sido... Eu não tenho tido a felicidade de ter... Eu não me sinto insatisfeito, pelo contrário, sinto-me extremamente orgulhoso. Eu treinei nas divisões todas, sou daqueles treinadores que eu treinei na terceira divisão, na segunda, na primeira, treinei na Liga Europa, Championship e fui à Premier, portanto, mas vim de cá de baixo, a mim ninguém me deu nada. Portanto, vim de cá de baixo, mas evidentemente neste percurso houve aqui um outro erro e também não houve uma progressão linear. Portanto, eu dou um exemplo, por exemplo, na altura que no Vitória Setúbal fizemos aquele trabalho, nós tínhamos que ir para um clube grande a seguir, era a norma, só que os três grandes ninguém mudou, e como não mudou, perdemos ali um timing, e o timing que fomos para a Grécia foi uma opção por dinheiro, não correu bem no Marítimo, e depois é que fomos para o Sporting. Portanto, o timing completamente desajustado, e às vezes estas situações são muito
muito importantes na carreira. Às vezes o facto de tu fazeres um trabalho e teres uma progressão a seguir, percebes? Do Leixões, o trabalho feito no Leixões para o Vitória Setúbal foi uma boa progressão, porque no Vitória Setúbal subimos de divisão para a Primeira Liga. Depois treinar o Bolonense também foi uma boa opção. Treinar o Braga, entramos nas competições europeias, foi uma boa opção. No Vitória Setúbal vamos nas competições europeias, acabou por ser uma boa opção. Mas depois chegámos ao Sporting. A opção depois para o Besiktas é boa. Mas a carreira, no fundo, aquilo que eu digo que o melhor está para vir, tenho dito isso muitas vezes aos meus jogadores, que o melhor ainda está para vir, verdadeiramente ela começa agora no Sheffield Wednesday. A nossa carreira, de tu te sentiste que chegaste à universidade, pronto, já estás, és professor universitário, sem qualquer... só para dar fazer uma analogia, sim. Né? Este nível, né? Chegaste a este nível, chegámos agora a este nível. E agora tivemos desafios e correspondemos. Tivemos ali desafios e correspondemos. Estamos agora no Rio Ave e correspondemos. Vamos ver o que é que virá a seguir. Não sei o que é que virá a seguir. Não vou, de certeza absoluta, para lado nenhum empurrado. Vou se me agarrarem pelo braço. Eu e a minha equipa técnica. É como fizeram no Rio Ave. Amarraram-nos pelo braço e a gente foi porque nos motivámos em função do interesse que tiveram em nós. Portanto, e vai ter que ser assim. Gostava de voltar para a Inglaterra. O mercado lá parece-me a mim que está aberto. Se vai surgir a oportunidade, agora em função desta situação do Covid, nós não sabemos o que é que poderá acontecer. Esta semana veio na imprensa uma situação também relacionada com o Vasco da Gama no Brasil. Já houve também a situação do Red Bull, com o Real e que na altura pronto, não se proporcionou. Até pelo interesse que eu tinha em terminar a época relacionado com tudo isto que agora percebe-se eu estou a transmitir, pelo entusiasmo que eu estou a transmitir relativamente àquilo que foi posto em prática no Rio Ave. E eu sabia que aquilo iria dar certo e iria melhorar e queria, no fundo, viver essa experiência. Mas é um mercado apelativo, o Brasil? Não sei, sinceramente não sei. Eu não, é o que eu te digo, eu não sei. Eu estava a treinar o Aves na Primeira Liga. O Aves na Primeira Liga. E tinha um convite do Leixões, do Zé Manuel Teixeira. E convidou-me para ir ver um jogo de Leixões uma quinta-feira à tarde. Eu fui ver o jogo, e nessa quinta-feira, o jogo às 6 horas, devia ser para em maio já, ainda era dia. O Leixões tinha 6 ou 7 mil adeptos a ver o jogo. Num jogo em que o Leixões estava a meio da tabela, que já não contava para nada. E eu acabei o jogo, era treinador do Aves na altura, a época não tinha terminado, peguei no telefone ao presidente Zé Manuel Teixeira, nem discuti dinheiro, eu vou ser treinador do Leixões. Quando você vamos reunir e eu vou treinar o Leixões. E fui para o Leixões. Saí da Primeira Liga para a Terceira Divisão. Da Primeira para a Terceira. A época, nós estávamos, isto pela minha saúde, estamos em maio, ou abril ou maio. Portanto, nem deixei a época acabar. Portanto, fiquei de tal forma entusiasmado com aquele ambiente, com aquela atmosfera, que eu disse, não, eu quero isto. É isto que me move, é isto que eu gosto. Isto é o mais parecido com a Inglaterra. Com a Inglaterra, este ambiente, com o Vitória Setúbal também, esta aproximação dos adeptos, etc. Pronto. Amanhã, não sei o que é que vai acontecer. Não é o dinheiro que me está a fazer mover nesta altura, portanto, as opções pelo dinheiro já foram feitas. Neste momento eu não sou rico, mas vivo de certa forma alguma confortável. Vamos ver o que é que vai acontecer. Só mesmo para terminar, ainda neste seguimento, o André Severino está a perguntar o que é que está a faltar depois de trabalhos tão bons nos últimos anos, o que é que está a faltar para um patamar superior e, neste caso, vermos o Carlos e a sua equipa técnica num clube da Champions League, se é um sonho que ainda tem por concretizar, alcançar uma equipa e disputar a Champions League. Eu quando digo que o Sheffield começa verdadeiramente como treinador, é também porque nós jogamos, eu não quero individualizar isto, nem quero sempre, porque eu não gosto de ser mal interpretado, mas são factos, a gente tem que falar dos factos. Nós jogamos contra o Rafa Benítez, 3 jogos, salvo erro, ganhámos 2 e empatámos 1. E estou a falar de treinadores que foram à final da Champions ou ganharam a Champions League. Jogámos contra o Di Matteo, na altura o Di Matteo estava no Aston Villa, vencemos o jogo, só fizemos o jogo que ele entretanto foi despedido. Fizemos 2 jogos contra o Arsene Wenger, ganhámos 3-1 e 3-1, salvo 3-1 ou 3-0, com o Sheffield Wednesday para a Taça da Liga e vencemos 3 no campeonato com o Swansea. Com o Klopp jogámos uma vez e vencemos ao Liverpool 1-0. Perdemos com o Mourinho em Old Trafford e perdemos com o Guardiola no Manchester City.
com o registro deste, com treinadores que venceram a Taça dos Campeões ou foram à final das Campeões, jogar sempre underdogs, não vamos dizer que o Sheffield Wednesday é mais forte que o Arsenal, ou vamos dizer que o Swansea é mais forte que o Liverpool, portanto, sempre a jogar underdogs, nós batemos com eles e a maior parte das vezes até ganhamos. Este deu para aferir que nós estamos a esse nível, nós podemos jogar a esse nível. Agora, nós não podemos fazer mais do que fazer trabalho, certo? Claro. Nós fizemos 20 pontos em 18 jogos no Swansea. Era mais do que o suficiente dentro desta média para equilíbrio, mais do que o suficiente para o clube ficar na Premier. Mas antes tinha feito, em 18 jogos, salvo erro, tinham feito só 13 pontos. Fizemos jogos espetaculares, mostramos qualidade, viemos para o Rio Ave, estávamos a mostrar qualidade. Eu não vou bater à porta de nenhum presidente a dizer que quero ir para o clube. Ou não vou bater à porta do clube a dizer que quero ir para aí. Eu espero que as pessoas reparem no nosso trabalho e se reparem no nosso trabalho, lá está. Me peguem pela mão ou pelo braço, anda para aqui que a gente quer-te aqui. E aí a gente vai. E vamos andar assim. Se um dia chegar o momento em que nos apostem em nós, acreditem no nosso trabalho, para ter um desafio alto, que nós ainda não tivemos, porque não foi o Sporting nas condições que estava, nem foi o Besiktas nas condições que estava, que eu nem falo, se falasse do Besiktas, já vos disse, era um programa de 4 horas, só para falar do Besiktas. Não foi de certeza absoluta, nem foi no Swansea da maneira que estava, nem era no Sheffield na situação que estava, que tinham uma ambição, digamos, de nós temos aqui meios, apostamos no treinador, temos aqui uma estrutura e vamos querer fazer isto. Vamos querer ser campeão, vamos querer... não é. Infelizmente não foi assim. Foi sempre jogar underdogs, jogar sempre, digamos, num patamar inferior aos adversários e tentar lidar com eles e tentar chegar o mais longe possível. Pode ser que um dia chegue esse momento. Pronto, até lá, acima de tudo, o mais importante, olha, é como eu me sinto nesta altura. Feliz, sinto-me contente, sinto-me realizado, gosto dos meus jogadores, gosto da estrutura à volta do clube, gosto dos adeptos, estou satisfeito, sinto-me feliz, e também não há dinheiro que pague esta satisfação. Agora, evidentemente, se perguntaste se eu gostava de jogar para patamares mais elevados, gostava. Se estamos preparados para eles, acho que já o provamos. Agora, não vamos fazer mais nada do que o nosso trabalho. Claro, e esperemos que consigam alcançar esses patamares em breve e estaremos aqui também para apoiar. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado por estas 2 horas de conversa. Nós tínhamos estipulado 1h30, mas de facto as pessoas aderiram em força e agradeço mais uma vez a disponibilidade e o tempo nesta fase complicada e que possamos rapidamente voltar à normalidade e que toda a gente que nos acompanha e o Carlos também, toda a gente tenha muita saúde nesta fase e que possa recuperar esta situação complicada que vivemos. Como eu disse aos meus jogadores e tenho dito repetidamente, o melhor ainda está para vir. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado, nós. Obrigado.